Valeu. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa aula 2 de português específico para discursiva da UERJ. Como vocês estão? Sentiram saudades? Eu estava morrendo de saudades de vocês, hein? Quanto tempo, né? Mas eu sei que vocês estavam em boas mãos aí com a professora Alzira, né? Maravilhosa também aí, preenchendo aí o quadro aí de professores do nosso pré-UERJ de Maricá. Também estava com saudade, gente. Caramba, muito tempo, né? É bom, gente, isso é muito bom, sabia? Porque quando vocês têm aulas com professores diferentes, mesmo sendo da mesma área, as perspectivas, né, são diferentes, e isso só engrandece, só aumenta aí, né, o conhecimento de vocês. Então, assim, isso é magnífico. Então, aproveitem, né, as aulas da Alzira, as aulas da Paty, né, aproveitem aí esses professores maravilhosos que o Pré-UERJ Maricá está aí dando de presente para vocês. Deixa eu ver quem está falando aqui no chat. Ai, Duarte, meu querido, quanto tempo! Muita saudade também. Pois é, Duarte foi meu aluno desde o sexto ano, né? Esse aí gosta de mim mesmo, hein? Ó, acabou o ensino médio, está aqui no pré-UERJ, fazendo aí as aulas, né? Já participou do exame de qualificação também, agora está aí na específica. Poxa vida, hein? Que felicidade, muito bom ver você aí também. Yasmin, nossa, gente, vamos embora, né? Vamos com tudo aí. Estou muito feliz que vocês estão participando com afinco aí, com garra, com foco, determinação. E é isso aí, gente. Assim a gente consegue alcançar aí a vitória, a aprovação aí. E vocês, ano que vem, já na UERJ aí cursando aquele curso, né, dos sonhos, né? Então, é isso que a gente almeja, é isso que a gente quer aqui para todos vocês, tá bom? Então, pessoal, agora nós entramos numa nova fase de aulas do nosso pré-UERJ de Maricá. Vocês já repararam, né? Desde a aula anterior aí, a aula 1 específica, que foi com a prof. Alzira, agora a gente está na aula 2, agora o foco é total nas discursivas. Então, parabéns para vocês que estão aí, quer dizer que vocês tiraram conceitos altíssimos aí, né? Conceito A, por exemplo, no primeiro EQ ou no segundo EQ, e vocês estão com a gente aqui porque faz parte aí, tem um peso, né, muito importante o português específico para o curso que vocês escolheram. Então é isso aí, gente. A gente vai ficar juntinho a partir de agora, né? A gente já estava com aulas, né, discursivas para o exame discursivo, né, há algum tempo, mas agora a gente está com foco assim realmente total para essa discursiva. Acabou a primeira EQ, segunda EQ, graças a Deus, agora a gente está numa fase aí que é tudo ou nada, não é verdade? Então, vamos para cima, tá? O nosso foco, então, total na discursiva, e a gente vai aumentando, aprofundando, assim, né, o grau das nossas aulas, né, a dificuldade das nossas aulas, porque a gente quer que vocês sejam aprovados. Então, a gente vai pegar bonitinho ali no que a banca, no que ela cobra, no que ela quer de cada candidato ali, na parte discursiva, na parte de você montar ali a sua resposta, né, o que você tem que fazer. Eu sugiro para todos vocês que assistam às aulas anteriores também, porque a gente vai dar a gente vai seguir, né, a gente vai dar uma sequência nessas aulas aí. Então, qualquer dúvida, gente, estou aqui para vocês. Pode colocar no chat, pode ligar o microfone, pode falar. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que a aula ela é construída não só pelo professor, né? A aula é construída pelas duas partes. Então, vocês trazendo as dúvidas, vocês complementando com o estudo de vocês, o debate, né, entre nós aqui durante a aula é muito importante, só vai ajudar aí o seu conhecimento, só vai ajudar aí nessa sua parte discursiva, na sua prova aí, no exame discursivo, tá bom? Então, assim, conto com vocês, hein? A participação é essencial. Então, vamos lá. O que a gente tem para a aula de hoje? Já prepararam o caderninho, a caneta, o lápis, o livro. Quem tiver o livro aí em mãos, quem está lendo aí o livro, sugiro que vocês leiam o livro, gente. Não tem como você ser aprovado na UERJ, no exame discursivo, sem você ter lido uma página da obra, né?
Por isso que nós temos uma obra específica aí para fazer esse exame discursivo. Então, o candidato que chega sem ter lido uma página, gente, desculpa, mas vai ser muito difícil você conseguir a aprovação. Você tem que ter o domínio daquela obra, o domínio do que está sendo dito, das temáticas que estão sendo trabalhadas. Então, o básico você consegue a partir do quê? Da leitura. Quando você já aprofunda nas temáticas, nos debates, na parte gramatical, aí você garante ali a sua aprovação. Então, o que eu diria que é o básico para quem está prestando aí o vestibular da UERJ, para quem está prestando aí, vai prestar, né, o exame discursivo aí em novembro? A leitura da obra, tá bom? Ah, mas eu li a obra, fiquei com dúvidas. É esse o momento. As nossas aulas, né, elas servem para isso, para que você tire suas dúvidas. Então, aproveitem esses momentos, não fiquem só assim, esperando a gente chegar em tal capítulo, chegar em tal comentário, para você tirar a sua dúvida, tá bom? O estudante, né, o candidato, ele tem que ser ativo, ele tem que ser, né, crítico, ele tem que ser um estudante realmente ativo. É isso que a prova da UERJ, ela cobra, né, do candidato, essa postura de realmente universitário. E é isso que vocês precisam ter desde já. Então, essas minhas dicas já é preparando vocês para quando vocês entrarem também na UERJ, né? Então, assim, já pega seu caderninho, suas dúvidas, o que você leu, o que você não entendeu, o que você quer perguntar, e a gente vai agregando aí, vai complementando, vai tirando essas dúvidas durante a aula, tá bom? Mas vamos lá. Vocês já estão preparados? Vamos começar. O que eu programei para a aula de hoje? Gente, como eu falei, a aula está muito especial, porque eu trouxe diversas situações, diversas informações, né? Trouxe algumas informações importantes, né? A gente está... Hoje é dia 10 de setembro. Ontem foi um dia muito importante. Eu vou falar para vocês por quê, né? Espero que vocês não estejam moscando aí, né? Prestem atenção nessas informações. Vou passar para vocês o conteúdo programático da discursiva, né, que já saiu no edital, qual é o conteúdo programático, né? Então, a gente tem que prestar atenção no que essa banca vai exigir, vai cobrar ali da gente. Oi, Sofia, boa noite, querida, tudo bom? Seja bem-vinda, estamos começando, estou bem no iniciozinho aqui da aula mesmo. Aproveite, vamos que vamos. Então, eu vou falar um pouquinho desse edital, desse conteúdo programático, o que a gente vai focar, o que a gente precisa ter maior atenção. Até é bom para vocês anotarem aí alguns aspectos que eu vou falar, para vocês focarem o estudo de vocês nessas situações que eu vou falar para vocês que estão dentro desse conteúdo programático, tá? Que é de grande valia, de grande importância aí para o nosso estudo, focando principalmente na nossa obra aí, que é O Quase Fim do Mundo, de Pepe Tela, tá? Vamos falar um pouquinho desse romance que pode decidir a vaga de vocês. E, literalmente, português peso 2, esse romance vai decidir a sua vaga, vai garantir a sua vaga. E eu vou falar algumas coisinhas a ver com o romance, a ver sobre o romance, né? A ver com o romance aí para vocês. Oi, Ana! Ah, que saudades! Caramba, eu tava acabando de falar isso. Quanto eu tava com saudade aqui de estar com vocês. Quanto tempo, né? Muitas semanas aí, mas voltamos com tudo aí. Vamos embora. Trouxe para vocês algo muito interessante. Se a gente quer destrinchar essa obra, nada melhor do que ouvir ou ver, né, ler, o que o autor vai falar para a gente de alguns aspectos aqui sobre essa obra. Então, eu peguei uma entrevista que o Pepe Tela deu lá em 2008, né, para uma rede de TV de Pernambuco. Ele cedeu uma entrevista, né, para um jornal, depois foi televisionado. E eu trouxe, é óbvio que eu não vou trazer a entrevista na íntegra, né, mas já indico depois que vocês pesquisem, né, essa entrevista. Foi no ano do lançamento do Quase Fim do Mundo, né, 2008. E como estava um boom, né, esse lançamento da obra, ele deu uma entrevista. Ele veio ao Brasil, né, nessa época, e deu uma entrevista para um jornal de Pernambuco. Então, assim, trouxe alguns trechos que me chamaram a atenção, e eu quero abrir os olhos de vocês, né, para o que o Pepe Tela, o próprio autor, fala sobre algumas temáticas, algumas situações que ele foi questionado. Então, vou comentar algumas coisas com vocês sobre essa entrevista também. Trouxe algumas dicas de leitura interpretativa da obra. Sabe por quê? Galera, ler, todo mundo sabe ler aí, não é verdade? Todo mundo tem essa noção de leitura, sabe ler. Todos nós sabemos ler aqui. Agora, você pegar para ler uma obra dessa, riquíssima,
e você não souber interpretá-la, é fatal. Então, o que eu trouxe para vocês? Algumas dicas para quem ainda não terminou de ler, quem vai seguir a leitura, quem vai começar a leitura, ainda dá tempo, tá, gente? Nós estamos em setembro. A gente tem outubro e praticamente novembro todo, né? Que a prova é lá no finalzinho de novembro, o exame, né, discursivo. Então, assim, eu digo para vocês, dá tempo de começar a ler ainda, tá? Então, aproveitem. Espero que as nossas aulas incentivem, né? O pessoal aí que ainda não começou a ler, a pegar e ler realmente essa obra. Então, eu vou dar algumas dicas para quem for ler aí, ou quem já estiver lendo, enfim, começar a ler, para que consiga ter um olhar diferenciado, uma leitura que a gente chama de leitura interpretativa dessa obra. Não dá para a gente ler o Quase Fim do Mundo assim, passando o olho. Ah, legal, grande convencido, esse, mais simpático, interessante. Como? Não, não é assim, né? Então, eu já indico que vocês peguem post-it, que vocês peguem marcador de texto aí, canetinha, lápis, para que possa ir sinalizando coisas durante a leitura, situações durante a leitura. Gente, vai fazer total diferença lá no exame discursivo. Na hora que você for montar a sua resposta, né, elaborar a sua resposta, vai fazer total diferença, porque você vai ter domínio sobre aquilo que você vai estar escrevendo, que você vai estar falando ali, comentando ali naquela resposta, tá bom? E, como vocês gostam, né, trouxe algumas questões discursivas para a gente treinar. Chama a atenção que essas questões, elas são para treino. O que eu quero dizer com isso? Não são questões assim, como é que eu posso dizer? Muito aprofundadas. São questões para a gente começar a treinar alguns aspectos gramaticais, que é o que eu vou focar na aula de hoje aqui com vocês, tá? Português na veia mesmo. Gramática, que é o que esse exame discursivo coloca. Por exemplo, ano passado, a gente trabalhou muito orações coordenadas, subordinadas, trabalhamos, deixa eu lembrar aqui, são muitas questões, né? E já faz um tempo. Mas, assim, a gente trabalhou muito oração subordinada, principalmente, e caiu oração subordinada. A gente trabalhou discurso direto, indireto, e caiu também. Vozes da narrativa, caiu. Então, assim, coesão referencial, né? E tudo isso caiu ano passado. Então, praticamente, a gente acertou, né? As 10 questões lá a gente tinha debatido aqui em aula. Então, fiquem atentos a isso aí. Deixa eu ver o que a galera está comentando. Nana, você não tem o livro físico ainda, mas tem aquele em PDF, não tem? Sabe o que eu acho maneiro do PDF? Que dá para você editar, dá para você marcar, mesmo assim, e ir editando algumas partes ali, conforme você for lendo, né? Tendo aquela leitura que a gente chama interpretativa, você vai anotando coisas ali, marcando frases, períodos ali, que você encontre, por exemplo, um período composto por subordinação, você já destaca ali. Esse período é composto por subordinação, ela é subordinada o que? Adverbial, substantiva. Você vai, né, tendo um olhar mais apurado ali, vai observando o que mais está aparecendo ali. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Esse romance tem mais de 300 páginas. Então, tem muita coisa, tem muito aspecto gramatical para a gente trabalhar dentro desse livro, dentro dessa obra. Não é numa aula que a gente vai conseguir falar de todos os aspectos gramaticais dentro do Quase Fim do Mundo. Então, indico a vocês que vocês não percam nenhuma aula, porque uma vai complementando a outra, tá? E ao vivo é melhor ainda. Eu observei que nas aulas anteriores, a prof. Alzira, ela focou numa situação, né, numa temática mais filosófica, religiosa, né, umas temáticas um pouco mais aprofundadas nesse aspecto filosófico, religioso, e foi magnífico, foi muito interessante. Então, você precisa ler e já marcar essas partes em que você encontra ali esses aspectos que a professora falou nas aulas anteriores. Então, assim, é assim que a gente vai caminhando e vai apreendendo essas temáticas e essa obra maravilhosa aí que a gente está estudando, né? Então, vamos lá. Pessoal, já fizeram a inscrição? Por que eu falei que ontem foi uma data muito importante, gente? Olha aí, o edital já foi divulgado, né? A gente vai falar um pouquinho desse conteúdo hoje. As inscrições começaram ontem, dia 9 de setembro, vão até dia 3 de outubro. Então, assim, tem tempo pela frente, mas não deixa para cima da hora. Não faz a inscrição lá no dia 3 de outubro, não, tá? Tem ali a data do pagamento da taxa, né, de inscrição, a data da prova, vem aquele edital ali bonitinho, né, com as datas ali. O gabarito costuma sair no mesmo dia, né, da prova, após a prova,
obviamente. Aí vem a listagem das notas lá em dezembro. A gente começa a saber, a galera começa a falar, né, da aprovação, de como foi, a partir dessas notas, né? Lá em dezembro a gente já vai estar comemorando aí com vocês a aprovação de vocês, tá? E o resultado, ele demora um pouquinho mais, né? Então, esperem mais um pouquinho, mas geralmente sai aí, né, dezembro, janeiro, final, né, de dezembro, janeiro. Você acha que tem espaço de cair alguma coisa de variação linguística, de algo, variação linguística ou de algo na relação da língua com a sociedade? Eu acredito que sim. Boa pergunta. Eu não sei te falar, variação linguística, deixa eu ver aqui. Como a gente tem personagens que vêm de diversas partes, né? Tem sul-americano, tem angolano, né? Tem vários, de vários lugares, né? De várias regiões diferentes ali. Acho que é interessante. Interessante essa variação linguística, sim, justamente pela multiplicidade de pessoas que sobram ali, né? Acho que sim. Pode ser que tenha uma relação, sim. A gente pode ver, posso montar uma questão a ver com isso aí. Variação linguística ou a relação da língua com a sociedade. Boa. Então, gente, já se inscreveram? E aí? Alguém não fez a inscrição ainda? Está esperando o quê? Se bem, né? Pô, professora, foi ontem que começou, né? Tem tempo. Mas, gente, não perde tempo, não. Tem aluno que deixa para o dia 3 de outubro e fica lotado de gente fazendo a inscrição, acaba pesando lá o sistema. Tá fazendo? Show! Vai fazer hoje. Não sabia? Caramba! Yasmin, eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar vou clarear para você as situações que estão no edital a ver com português, tá bom? Mas é óbvio que é importantíssimo ler o edital, né, gente? Saber ali o peso, né, a sua área, o seu curso, tá? Show. Tem gente que já fez, reunindo os documentos para cotas para fazer inscrição. Show. Primeiro, o que eu indico para vocês é ler o edital. Tem uma parte do edital que fala sobre as cotas, tá? E realmente eles pedem toda uma documentação específica para a concorrência das cotas, tá bom? Isso. Nosso grupo lá, nossa equipe manda tudo no grupo. A Thaís mandou. Isso aí. Depois dá uma olhadinha lá, né? Foca na aula aqui agora, depois dá uma olhada. Vocês têm tempo, pode fazer amanhã, né? Sexta-feira, sábado, domingo, enfim. Eu só chamei a atenção de vocês para não deixar para a última hora. Não tem de linguística, não tem. A banca da UERJ, ela não costuma colocar. Tipo concurso, né? Eu entendi o que você perguntou, ô Júlia. Por exemplo, Evanildo Bechara, sob a perspectiva de Bechara, perspectiva de tal linguista. Não, a banca ela não coloca um certo autor, né, um certo linguista ali para você estudar aquela parte gramatical, não. Porque a gente sabe que tem, né, gramáticos e tem linguistas, né? E realmente concurso coloca isso para você focar o seu olhar para determinado autor, né? Dentro da área da língua portuguesa. Mas a banca da UERJ ela não coloca isso, não, tá bom? Ela bota, gramatiqueira mesmo, é gramática, é você estudar a gramática, a norma padrão da língua. É isso e pronto. Não sob viés ou sob visões específicas de certos gramáticos ou linguistas, não, tá bom? Então, assim, gente, já dei meu recadinho aí, se já fez sua inscrição, leia o edital, preste atenção no nosso grupo, que a Thaís coloca várias informações lá, a coordenadora de vocês, né? Coloca várias informações, então fiquem ligados, tá bom? Quem está em dúvida aí sobre o seu curso e o peso de português? Coloquei algumas áreas aí, alguns cursos, ó. Português tem peso 2, gente. O que significa peso 2? Quer dizer que a sua nota ela vai dobrar. Ela vai ter um peso maior. Ela não vai valer pouca coisa, ela vai valer muita coisa. Artes visuais, direito. A gente tem um recorde de aprovação ano passado em direito, justamente aí, ó, português tem peso 2, olha que interessante. História da arte, jornalismo a gente aprova também, relações públicas, letras, obviamente, né? Olha, qualquer área, né? Qualquer
vertente aí das letras, né? Seja alemão, seja espanhol, seja francês, italiano, até japonês, latim, tudo português, obviamente, peso 2, né? Eu quero relações públicas, vou focar muito em português. Isso aí, relações públicas, tem no Rio aí, ó. Perfeito. É o curso que tem o peso 2, né? Gente, português, ele é essencial para tudo quanto é tipo de carreira, né? Então, fiquem ligados aí, ó, quanto ao peso e a importância do português, especificamente para o seu curso, né? Aí, vamos lá. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu peguei o conteúdo programático, prestem atenção que agora é estratégia pura. Gente, não dá para ir fazer uma prova dessa, um exame discursivo desse, da UERJ, né? Sem estratégia. Eu já falei para vocês em aulas anteriores, né? Estratégias para elaborar a resposta discursiva, estratégias para ler o enunciado e entender o que ele quer, entender os verbos de comando dele. Já dei dica também, dei estratégia que você pode iniciar a sua resposta repetindo o comando, repetindo o que uma parte do enunciado quer de você. Então, assim, estou lembrando aqui por alto que eu já falei para vocês, mas tem muito mais coisa em aulas anteriores aí. Então, assim, é estratégia pura. E é assim que a gente vai conquistando o nosso espaço, a nossa vaga. Tem gente que acha que não tem que ter estratégia, é só chegar no dia, sentar lá na cadeira, fazer a prova e acabou. Mas não. A concorrência a cada ano está maior e a quantidade de vagas, né, são quantidades limitadas. Não tem vaga assim para todo mundo. Então, assim, a gente tem que seguir certas estratégias. Por que eu acho interessante a gente entender o que a banca quer? Porque a gente vai seguir a proposta dela e acabou. É simplesmente isso, é basicamente isso. É você entender a banca, eu adoro falar essa expressão, né? Vamos quebrar a banca? O que eu quero dizer com quebrar a banca? Não é quebrar o Oeste, pelo amor de Deus. É você fazer o que a banca quer que você faça. A gente vai quebrar a banca dessa forma. Né? Enquanto ela está esperando lá, que de repente muitos não sigam o que ela está querendo, muitos não estudam o edital, não escrevem lá a resposta do jeito que ela quer, que ela pretende avaliar, que é o que ela pede, você está aí estudando, você está vendo que tem estratégias para conseguir vencer o que a banca quer vencer essa banca. Então, vamos lá. O que a UERJ diz para a gente no conteúdo programático de português, tá bom? Aqui o foco é português, não é literatura, não é língua estrangeira. A gente está focando em português, tá bom? Apesar de algumas situações aí, obviamente, se enquadram, né, em língua estrangeira, a gente está falando de língua, né? Em literatura, tá? O que acontece? Tanto falando quanto ouvindo, escrevendo ou lendo, cada indivíduo dentro da sociedade, ele se expressa e ele percebe significados de acordo com o papel social que ele desempenha. Todos nós, como cidadãos, nós desempenhamos funções sociais, papéis sociais dentro da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, né? Então, a identidade social e os interesses comunicativos que todos nós temos na nossa vida, e a gente vai ter até o final da nossa vida, né? Envolvem o domínio de certas habilidades e a posse de determinados recursos, requisitos culturais, do pleno exercício da cidadania. Ela diz o seguinte: para você ser considerado, então, um cidadão, para você ter, assim, como é que fala? O carimbo de cidadão, de acordo com a banca da UERJ, você tem que ser um indivíduo que você entende o quanto é importante você falar bem, você ouvir bem, escrever e saber ler bem também. É isso que ele está dizendo aí. O programa da UERJ, né, da prova da UERJ aí, do exame discursivo da UERJ, valoriza não apenas o domínio das estruturas da língua e a consequente habilidade para construir e compreender textos. Não é só isso. Mas há ainda o estudo das literaturas de língua portuguesa, a gente vê aí o Quase Fim do Mundo, né? É um exemplo delas, né? Dessas literaturas de língua portuguesa, entendendo o discurso literário como fundamental na construção do imaginário dos leitores e na formação das identidades culturais. Ela está, gente, meio que justificando por que ela coloca como leitura obrigatória uma obra de literatura portuguesa, por exemplo, né? Ela está justificando isso, repararam? Olha o que é ter uma leitura interpretativa.
As características de quaisquer textos são determinadas por um complexo conjunto de componentes, que incluem contexto histórico, eu destacaria isso aí, eu anotaria isso daí. Ela está dizendo para você o seguinte, você vai pegar essa obra obrigatória, que foi escolhida, né, pelo público, pelo povão aí, né? Você vai pegar essa obra aqui e você vai ter que prestar atenção no contexto histórico dela, você vai ter que prestar atenção na situação comunicativa, no perfil social dos interlocutores, além de, obviamente, elementos do gênero, que a gente já estudou, que o gênero aqui é romance, né? O modo de organização, a gramática, o vocabulário, o registro, o estilo. Então, eu diria para vocês que ela está te dando uma... Como é que eu posso falar? Está te dando spoiler aí. Isso tudo que eu falei, ó, desde o contexto histórico até o estilo, é tudo o que ela vai cobrar nas questões discursivas. É basicamente isso, gente. Ah, Ana, toda obra, vou te falar o que é a situação comunicativa. Toda obra, quando ela é pensada, elaborada, escrita, ela vai, como é que eu posso te falar? Ela vai ter uma situação ali, por exemplo, o que seria a situação comunicativa dessa obra aqui, desse romance? São as temáticas que ela aborda. Entendeu? São várias situações ali que fazem com que os leitores, por exemplo, eles interpretem situações de guerra que já ocorreram, né? Situações de catástrofes mundiais, globais, a própria situação de fim do mundo, né? Uma temática retratada aqui, né? De tudo está acabando, tá, né? A humanidade está sendo extinta, enfim. Toda essa situação que é abordada, todas as temáticas que são construídas e abordadas aqui, fazem parte dessa situação comunicativa. Quer dizer que ela tem um porquê existir, entendeu? Essa obra ela tem um motivo, ela tem um porquê. Ela vai se comunicar com o leitor de alguma maneira, seja retratando aspectos geopolíticos, aspectos históricos, entendeu? Então, tem muita situação envolvida aí. Pode ser que um conteúdo desse que eu estou falando aí, complemente com outro. Por exemplo, a gramática e o vocabulário se complementam, o contexto histórico e a situação comunicativa se complementam, entendeu? Isso pode acontecer. Oi, Andressa, querida, boa noite, seja bem-vinda. Eles também relacionam situações do livro com coisas da atualidade, com certeza. Vou chegar lá, com certeza, tá? Com certeza. A gente sabe que esse livro, né, por mais que ele tenha sido lançado em 2008, ele retrata situações muito mais antigas, né, muito anteriores aí, né, do que esse ano, né, do que essa data. Porque na história sempre comparam algo histórico com alguma coisa, com certeza. Isso é uma característica, Yasmin, da prova da UERJ, da banca. É pegar um contexto histórico, uma obra que retrate algo muito, né, do século XX, século XIX, enfim, e conecte com algo da atualidade, com algumas situações da atualidade. Pode acontecer, sim. Isso não é só história, não, tá bom? Vamos seguir e vamos ver como isso pode acontecer. Mas, assim, eu chamo a atenção de vocês para esses aspectos finais aqui desse conteúdo programático, tá bom? Anotem aí, já coloquem para estudar o contexto histórico da obra, o perfil social dos interlocutores, já começa a destrinchar tudo isso daí. A gente vai fazendo ao longo das aulas, obviamente, né? Vou fazer isso tudo aí com vocês. A gente já fez isso aqui, né? Em algumas situações aí, em algumas aulas, a gente já começou a fazer isso, tá? E a gente vai trabalhar com isso, tudo isso que eu falei para vocês ali, em todas as nossas aulas, tá? Seja uma aula, você pode ver mais um aspecto mais teórico, filosófico, né? Uma outra aula, você vai ver um aspecto mais gramatical. Por isso que eu falo para vocês da importância de variar o professor também, né? Cada um vai ter uma visão diferenciada, um aspecto que gosta de trabalhar, né? Que vê que é importante dentro da obra, tá? Mas vamos embora. Vamos continuar falando aí sobre a banca, gente. O exame discursivo da disciplina português, né, dá prioridade à leitura e à análise de textos literários em língua portuguesa. Isso a gente já está ciente, né? São fundamentais, portanto, as habilidades de ler e analisar os textos a partir de aspectos teóricos da literatura, aí é sob um viés mais literário, tá? E das relações entre os textos e os contextos socioculturais.
Também são relevantes as habilidades de ler e interpretar textos em função das peculiaridades de diferentes gêneros. Aqui a gente vê que é um romance, por exemplo, né? Oi, Júlia, tem. Tem a Alzira, que é da específica também, né, de português, que a gente divide as aulas, né? E a Tami, que é de redação. Tá bom? Somos 3 aqui do pré-UERJ. Vocês têm contato com todas nós, ó, que maravilha. Então, assim, as respostas. Aí eu chamo atenção para esse finalzinho, prestem atenção. As respostas às questões discursivas devem demonstrar que o candidato é capaz de organizar as ideias e as informações na forma escrita com clareza. Gente, olha outro spoiler que ela está dando para a gente aí. A banca ela está te dando o caminho das pedras. Ela quer que você seja claro, que você não enrole na sua resposta, não fique ali, né, remoendo, enchendo linguiça, o famoso enchendo linguiça que a gente sabe, né? Considerando o registro culto da língua e seu funcionamento textual discursivo. Então, assim, ela te disse o seguinte aí: eu quero que você responda as minhas questões discursivas de maneira clara, objetiva, coerente, coesa e, obviamente, sem gírias, sem marcas de oralidade. Eu quero que você responda usando a norma culta da língua portuguesa, né? Sabendo diferenciar aí, né, o que é a linguagem informal da formal, porque a gente não pode usar, por exemplo, né, aí, na hora de responder, né? Igual lá no fundamental, né? Quando a tia pede lá para você escrever uma redação, e você bota um monte de aí. Aí a menina foi ao shopping. Aí ela comprou um sorvete. Aí. E o né também o tempo todo, né? Isso são marcas de oralidade. Então, assim, a gente tem que usar o registro culto da língua portuguesa, até porque a gente está fazendo uma prova de português, né? Uma específica de português, em que você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar ali, quando você estiver lá na faculdade já, né? Muito a língua portuguesa. Então, ela já quer observar se você, como futuro universitário, já tem aquele domínio ali da norma culta, né? Para você entrar, você tem que ter esse domínio, né? É o que ela está falando para você aí. E isso, Andressa, esse tipo. Nossa, nós temos tantos recursos linguísticos da norma padrão, né? Da norma culta, para colocar no lugar do né, do aí, do tipo. Por que a gente vai ficar colocando, né? Não faz parte da norma culta esses termos, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Já vi aluno perder ponto em questão que ele sabia o que a questão queria, ele sabia responder a questão, ele estudou, enfim. Aí, na hora, perdeu ponto porque ele usou oralidade, usou da oralidade na parte escrita. Então, isso é de se abominar isso, tá bom? Vai ter alguma padrão de norma culta? Não sei como se... É a mesma coisa, Ana. A norma padrão é a mesma coisa que a norma culta, tá bom? Isso, são sinônimos, tá? É você usar a língua portuguesa do jeito que a gente estuda na escola, né? Do jeito que a gente sempre aprendeu aí, né? As regrinhas, né? De pontuação, de crase. É você usar regência, concordância, enfim. Bonitinho, entendeu? Tudo direitinho aí de acordo com o registro formal da nossa língua. Mas vamos lá. Vamos focar em português? Galera, o que mais tem é coisa que a gente vai trabalhar aí, hein? Oi, Gabriel, boa noite. Tudo bem, a gente tá na parte introdutória aí da aula, não chegamos às questões ainda não, mas tem muita coisa importante aí que está sendo dita. O que acontece, gente, dentro da área de português, especificamente, né, da específica de português, olha o que a banca coloca para a gente estudar. E é claro que a gente tem que ter uma visão, vou falar para vocês qual é a estratégia. A estratégia não é sair estudando tudo isso daí. Vou dar uma dica valiosa para vocês, que a gente vai fazer isso durante as aulas também. Já começamos até, né, em outras aulas e vamos seguir. A dica não é sair pegando esses conteúdos aí e estudando desesperadamente, não. Por exemplo, vou citar um exemplo. A oração em período. Ih, caramba, eu vou estudar o que é oração, vou estudar o que é período, vou estudar os termos essenciais, vou estudar os termos integrantes acessórios, coordenação e subordinação, vou estudar adjetivo, flexão de tempo. Sabe o que vai acontecer? Você vai confundir toda a sua mente, você vai ficar desesperado, porque é muita coisa para estudar, é muita coisa para relembrar, para quem já está há um tempo aí sem estudar, né, português, por exemplo, e não vai adiantar. Sabe o que vai acontecer? Quando você for fazer uma questão lá, o mais importante que é você conectar isso tudo aí à obra, você não vai ter feito. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer a partir da aula de hoje? A gente vai conectar esses tópicos à obra.
a trechos da obra. Gente, isso é magnífico, isso é genial. Porque é assim que vai cair lá. Não vai cair perguntando para você assim, ó, o que é frase, oração e período? Isso, vocês se enrolam. Não é assim que a gente vai estudar para o UERJ, não, para esse exame discursivo, não. Por exemplo, não vai cair assim, retire uma palavra do trecho acima que tenha derivação prefixal. Não é assim, gente, é de uma maneira contextual, de uma maneira contextualizada. Vai cair isso aí? Vai. Não estou dizendo para vocês que não vai cair processo de formação de palavra, que não vai cair orações subordinadas. Vai cair. Só que é sempre pensando sobre um viés da obra, um viés literário, sobre o quase fim do mundo. Então, como que eu estudaria? Vou dar a dica para vocês. É claro que não dá para a gente fazer isso todas as aulas aqui, porque o conteúdo programático é muito longo. A gente faz de forma pontual, né? Unindo a outros detalhes que a gente precisa passar para vocês. Mas quem está perdido e quer estudar em casa, além das nossas aulas, o que eu indicaria? É você pegar esses conteúdos aí e abrir uma página do livro, ou enfim, abrir um capítulo que você está lendo e começar a procurar isso dali dentro da obra. Por exemplo, tem período composto por coordenação? Vou dar uma olhadinha aqui. Ah, achei um período composto por oração coordenada adversativa. Entenderam? Aí você marca aquilo ali. Ah, mas eu percebi que nesse capítulo os períodos eles são formados, né, por orações subordinadas. Isso é estudar ativamente para um exame discursivo como o da UERJ, entenderam? Ah, então esse capítulo, eu senti que a obra como um todo, o PPTela, né, ele usa muitas orações, mais orações subordinadas que coordenadas, então eu vou anotar isso aqui, e vou pegar uma frasezinha, um trechinho que tem uma oração subordinada e vou classificar essa oração subordinada. Então, assim, gente, tem maneiras de você estudar, estratégias de você estudar. Por exemplo, aí no nosso edital, a gente vê que tem classificação, significação e uso das palavras. O que seriam as classes gramaticais, repararam? Substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais, verbos, advérbios, preposições, conjunções. Ele está basicamente falando as classes gramaticais. Então, o que você vai fazer sabendo disso? Você vai estudar os tipos de substantivo, os tipos de adjetivo, tipos de pronome? Não, gente. Não vai dar tempo se você for estudar assim. O que você vai fazer? Li um capítulo, observei que aquele capítulo tem muita adjetivação. O autor, ele vai adjetivando muito as situações, ele dá muitas características do personagem. Aí você anote no seu estudo, no seu resumo, no seu rascunho, que tal capítulo que retrata tal situação, você está vendo ali o quê? Que há uma adjetivação, um excesso de adjetivação, né? Então, assim, é dessa maneira que a gente estuda para o exame discursivo. E é de que maneira, gente? Escrevendo. É isso que eu estou falando para vocês. É escrevendo, não tem como. Ah, eu não gosto de escrever. Ah, eu não gosto de fazer isso, essa leitura minuciosa. Gente, tem que se preparar. É assim que a gente se prepara para um exame discursivo, tá? Não é um exame de qualificação que tem questões objetivas. Você está se preparando para um exame discursivo, tá bom? Então, dentro ali da nossa grade ali, do conteúdo, ó, tem a morfologia, a gente vai estudar algumas questões aí na aula de hoje já sobre tempos e modos verbais, já vou dar algumas dicas sobre a obra, tá? Acho mais interessante, ô Ana, você fazer isso que eu estou falando. Não é você pegar e estudar todas as classificações dos adjetivos, todas as classificações de substantivos, dos pronomes, dos artigos. Não é isso. É você tentar fazer de uma maneira contextualizada, entendeu? Observar na obra a ocorrência dessas situações aí, tá bom? Aí vem a parte sintática, que a galera fica desesperada, né? A parte de análise sintática, são as funções daqueles termos ali dentro daquele trecho, né? Daquele capítulo, enfim. Sim, regência, concordância. Vou falar para vocês, vai cair tudo isso aí? Não. Só que a gente não sabe o que a banca vai escolher para cair. A gente não sabe o que a banca vai escolher. Reparem vocês, só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tópicos. Então, assim, eu não posso dizer para vocês assim, vai cair uma questão de cada tópico. Não, porque a gente não sabe a escolha lá da banca, né? Ela pode botar duas questões sobre
estrutura e composição das palavras, uma questão sobre análise sintática, 2 sobre morfologia. A gente não sabe, né? Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer é tentar se preparar da melhor maneira possível, tá? Sim, se eu não me engano, a gente já falou desses assuntos que mais caem. Mas a gente pode revisar isso sim. Pois é, o difícil é identificar direto, ao longo da leitura, cada tema sem uma boa base. Pois é. Aí que tá. Se você sente que você não sabe o que é um adjetivo, se você não entendeu o que é uma frase interrogativa ali, ou que tá acontecendo uma regência verbal ali, aí você vai ter que vai ter que apurar, né, esse seu conhecimento, esse seu estudo. Você vai ter que ir e aprofundar de uma certa forma. Mas assim, eu digo para vocês, a gente vai praticar algumas questões hoje e a gente vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É você saber o básico e você aplicar aquele básico de acordo com a obra, de acordo com as frases que aparecem ali na obra. Sim, figuras de linguagem cai também. Eu vou descer aqui para vocês, ó. Ainda tem mais, ó. A gente viu 9 tópicos lá. Olha quantos mais a gente tem aqui: 10, 11, 12, 13, 14. Então, pensa comigo. Só em português, ele coloca no conteúdo programático 14 conteúdos, 14 situações ali. E dentro dessas 14 situações, tem várias coisas, vocês repararam? Não é uma coisinha só. Olha as frases aí, como são enormes, né? Então, assim, eles não botam um de cada, porque não são 14 questões, eles não botam um de cada. Então, assim, gente, a escolha a gente não sabe qual vai ser. Então, a gente precisa fazer o seguinte, coisas que são estratégias que eu já falo para vocês desde a primeira aula. Ocorrência. O que mais ocorre? O que mais tem aparecido se eu não me engano, eu falei numa aula aí desde 2019, né? Quais são os conteúdos que mais caem, que mais aparecem, né, dentro de português desde 2019 até ano passado. Então, assim, são várias estratégias que a gente aplica aí. Eu não vou sair estudando esses 14 tópicos de maneira aprofundada, né, gente? Eu vou pegar ali, vou pegar questões anteriores. Ano passado foi sobre Caim, né, de José Saramago. Dá uma olhada, eu trouxe algumas questões também em outras aulas do Caim. A gente viu ali o que caiu, né, o que não caiu. Então, assim, gente, estar preparado. Então, o que a gente vai fazer? Eu nem posso dizer para vocês que eu vou fazer questão de tudo isso daí, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar estratégia. Eu vou pegar aqueles conteúdos que mais aparecem de 2019 para cá. Então, eu vou pegar, por exemplo, verbo. A gente vê que tem um trabalho com verbo aí bacana, né? Porque o verbo, ele tem uma relação, o tipo de verbo que o autor usa tem uma relação direta, né? Tem uma conexão aí com o motivo, ou tem a ver com aquele personagem, tem a ver com aquele tema, tem a ver com o que aconteceu, está acontecendo ou pode acontecer. Então, assim, acho que para um quase fim do mundo, falar de verbo é muito interessante. Né? Outra coisa sobre a narrativa, gente, sobre narrador, personagem, aí é algo mais literário, mas está dentro da língua portuguesa também, né? A parte de coerência e coesão, acho muito importante, tá? A parte de estrutura e formação de palavras, a gente tem que ter uma atenção. Tá? Então, a gente vai colocar aí, eu trouxe algumas questões a ver com assuntos mais recorrentes, tá? A gente vai praticar isso. Só queria mostrar para vocês que tem muita coisa, né? E se a gente ficar assim, estudando cada tópico desse de forma aprofundada, a gente não vai conseguir aplicar de acordo com a obra. E a nossa intenção é aplicar de acordo com o texto do PPTela, de acordo com a escrita do PPTela, né? É isso que importa. Por exemplo, vocês acham que cai interjeição? Não sei se interjeição tem a ver com algo que aconteça aí na obra, acho muito difícil cair em interjeição. Não é um tipo de escrita que tenha muita interjeição, que algum personagem seja tão enfático dessa forma. Enfim, é só um exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Sobre um tópico que estava ali naquele conteúdo, tá bom? Vamos lá. A UERJ, né, a prova da UERJ, ela é chamada de prova cidadã. Por que ela é uma prova cidadã? Porque, além de avaliar o conhecimento acadêmico dos candidatos, esse vestibular da UERJ busca incentivar a formação de cidadãos críticos e socialmente responsáveis. Então, esse exame discursivo ele vai avaliar essa capacidade de contextualização, olha a importância da contextualização, e responsabilidade social dos alunos.
Então, por isso que um aluno perguntou aí, professora, você acha que vai ter relação com temas da atualidade? Com certeza, tá, gente? Justamente porque a gente tem a justificativa aí do que é uma prova cidadã, ó. É você ser um indivíduo crítico, consciente dentro da sua sociedade, que sabe pegar uma obra literária e entender a importância dessa obra para a sociedade, a importância do que está sendo retratado nela para a nossa sociedade, até mesmo para o que está acontecendo na nossa sociedade contemporânea, atual. Então, assim, é você prestar atenção que você tem uma certa responsabilidade social ali. Você precisa criticar, você precisa enxergar essa obra de uma outra forma, que não seja só um papel, uma folha, né? Tem gente que acha que o livro é só isso, só para ficar na estante. E não, né? Só para enfeitar a estante, só para enfeitar a sala, não. A gente tem que ser leitores, né? Nós precisamos ser leitores críticos, né? E entender a sociedade como um todo. Mas não aconteceu no meu país isso aqui, então não me importa. Que isso, gente? Né? Não, a gente não pode ter esse pensamento restrito, né? Ficar restrito a só o nosso mundinho, a só a nossa cidade, a só nossa casa, só a nossa vida, né? Enxergar só o nosso umbigo. Nada disso, né? Então, olha a UERJ, o que ela coloca, muita gente, né, elogia, né, a UERJ por ela se tratar de uma prova cidadã, e isso é magnífico, né? Isso é o que difere do Enem, por exemplo, né? A prova da UERJ da prova como uma prova do Enem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí do romance que vai decidir a vaga de vocês? Eu trouxe vários aspectos novos, diferentes, com um olhar diferente dessa nossa obra aí, tá? Do Quase Fim, o Quase Fim do Mundo de Pepe Tela. Vamos lá. Quando a gente pega um texto para analisar, gente, um texto literário, é como eu falei para vocês, tenham malícia, tenham maldade. Eu gosto de falar isso para os alunos, né? Tenham maldade. Leiam aquela frase ali com maldade, entendam por que será que Pepetela quis falar sobre essa temática, o que será que estava acontecendo, o que será que ele vivenciou, o que será que aconteceu na África, o que tem a ver a África com o que está acontecendo aqui na obra, o que mensagem ele quer passar para a gente, né? Para nós leitores da atualidade, né? Que somos poucos, infelizmente, né? Diminuiu muito a quantidade de leitores, né? Então isso é muito preocupante. Até isso preocupa, né? A gente precisa até observar isso, que isso é muito preocupante. Então, assim, quando a gente analisa um texto literário, a gente tem que pensar, né, numa interpretação crítica e numa interpretação a ver com as temáticas que estão sendo abordadas ali. Então, assim, quem vai fazer o exame discursivo, para a galera que está toda aí, que vai fazer o exame discursivo de português e literatura, né, tem que entender a relevância dessa obra, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês, de levar em consideração também, além da relevância da obra, a compreensão e a interpretação das temáticas que surgem ao longo da narrativa. Não é à toa que surgem vários personagens, um atrás do outro ali. Não é à toa que cada personagem venha de um lugar diferente, tenha uma característica diferente do outro, né? A gente vê que tem duas mulheres ali, principalmente, que elas têm uma divergência, né, muito grande ali dentro da obra, né, que é a Beata e a adolescente, né, digamos assim. A gente já falou muito delas aqui, são mulheres, né, que têm posicionamentos fortes, né, têm características muito fortes ali, essas mulheres. Então, assim, ó, um exemplo que eu estou dando para vocês, mas eu tenho que interpretar o porquê de tudo dentro da obra, né? Ao longo da narrativa vão surgir várias situações ali que não são à toa. É isso que a gente tem que observar. A banca da UERJ, ela também vai cobrar questões de intertextualidade. Olha o que a gente está falando aí. O que eu quero dizer com isso? A partir de trechos da obra, a banca vai pedir para vocês correlacionarem com questões contemporâneas, tá bom? Então, pode ter questão ligada à religião, né? A gente vê que fala de religião já nesse livro. Esse livro é de 2008 e retrata algo muito mais antigo, né? Situações muito anteriores a 2008, e a gente vê que na atualidade, o que eu posso enxergar quanto à religião na atualidade? O que eu posso correlacionar a religião dentro da obra com a religião na atualidade? O que eu posso relacionar com características de uma jovem, de uma adolescente, sobre a questão sexual, que a obra retrata bastante também,
né? O Pepetello, ele até fala que teve um amigo dele que virou para ele quando leu, né, essa obra e falou assim para ele: caramba, mas é muito erótico. Porque ele enxergou, ele teve uma visão, né, mais erotizada, digamos assim, né, mais erótica ali, de alguns trechos específicos da obra. Então, isso é bacana observar também. Até que ponto, qual o motivo dele ter colocado essa erotização dentro ali daquele trecho, daquele capítulo? Então, gente, tudo a gente precisa analisar de forma crítica. Tudo a gente tem que pegar e falar assim, ó, por quê? Por que disso? O que isso conecta com a atualidade, com questões contemporâneas que a gente vivencia, que a gente vive na nossa sociedade? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês ali. É assim que a gente tem que ler essa obra, tá? Questões que atravessam a narrativa. E para a gente relembrar um pouquinho algumas situações, tá? E surgem algumas situações novas também. O que atravessa a narrativa? Quando eu digo atravessa a narrativa, são situações, são temáticas que permeiam ali toda a história, tá? Primeiro, o colapso da civilização moderna. A gente sabe que isso aparece desde o início, desde a primeira linha, da primeira folha ali, a gente já vê que há um fim do mundo ali, né, um prenúncio de fim do mundo, somente um personagem ali sozinho, se encontra ali sozinho, sem nenhuma outra pessoa, depois que ele vai descobrindo, né, uma pessoa ali, outra pessoa ali, né, que sobrou ali, que restou diante daquela explosão, enfim. Relações de poder e sobrevivência, isso é muito importante, pessoal. Eu aposto com vocês que vai cair questão relacionando o poder à sobrevivência. É aquela lei do mais forte, né? Tem uma situação que acontece mais se eu não me engano, é mais para o início da obra, né? Bem no capítulo 2, 3, enfim. Aquela parte que eles estão armados, né? O próprio personagem principal, ele encontra uma arma, né? Enquanto está divagando, enfim, enquanto está andando ali sozinho, não conheceu, não visualizou, não viu ninguém ainda, então o que ele faz? Ele pega uma arma, ele já se protege, porque se aparecer alguma situação, alguma coisa, ele está protegido. Mas para que ter uma arma se você está sozinho ali? Né? Mas então ele precisa sobreviver, ele não sabe o que está por vir aí, né? O que vem pela frente. Então é um exemplo, uma situação dessa relação aí, né? O choque de culturas e memórias históricas, esse choque de culturas se dá pelo choque aí, pelo encontro, né, de personagens de diferentes lugares que aparecem ali, né, de diferentes etnias, raças, enfim, diferentes lugares que aparecem na nossa trama, na nossa história aí. Memórias históricas que o próprio autor aí, o próprio Pepetelli, ele traz, né, falando de guerras, né? Quem levantou a mão? Quem levantou a mão, agora eu não sei quem foi. Eu só vi a mãozinha assim, mas não deu tempo de ler o nome do aluno. Pode falar. Para que ele precisava roubar se não tinha ninguém? Pois é aquela questão. Eu estou lutando pela minha sobrevivência porque eu vi que ninguém sobreviveu. Será que eu não vou ser o próximo a ser levado, enfim, a morrer? Ah, tudo bem, Bruno. Tudo bem. Foi rápido, eu nem vi o nome, mas qualquer coisa pode falar, tá bom? Então, assim, gente, essa dualidade, né? Utopia versus distopia. Gente, apostem em questões do tipo, tá bom? Lembrando, qual é a diferença de uma utopia para uma distopia? O romance de Pepetela, né? Ele é chamado de distópico. Ele não é utópico, ele é distópico. O que seria uma utopia, né, gente? É uma sociedade imaginária, assim como a distopia, né? São sociedades imaginárias, só que na utopia, a sociedade ela é perfeita. Acontece tudo de melhor, tudo de bom, tudo de mais bonito, tudo de perfeito, né? O governo, ele governa para todos, né? Agora, a distopia é o contrário, é totalmente o contrário. Continua sendo a sociedade imaginária, só que é uma sociedade miserável, uma sociedade caótica, desumanizada e cheia de opressão, com um governo opressor, por exemplo, diferente da utopia, que seria um governo, né, que é maravilhoso, que governa para todos, não sei o quê. Pois é, até que ponto, por isso que é essa dualidade, utopia e distopia.
tá? Mas o romance, ele é considerado, né, como ele fala de um quase fim do mundo, até o quase ele dá para a gente duvidar, né? A própria palavra quase, né? Então, preste atenção nisso, né? Então, a gente vê que tá tudo acabado, tudo destruído, as pessoas estão se relacionando com desconfiança. É tudo caótico, gente. Pelo simples fato de ser caótico, já é uma distopia. Mas, realmente, essa ideia de utopia e distopia, elas são muito trabalhadas aí nessa narrativa. Ah, ok. Pois é. A nossa realidade, ela é distópica, né? Quem dera se fosse utópica, né? Vamos lá. A diferença é que a utopia é um sonho bom, digamos assim. É um sonho maravilhoso, é bom, é tudo bonito, perfeito. Tudo acontece às mil maravilhas. Agora, na distopia, é tudo ao contrário. É uma sociedade miserável, caótica, tudo de pior acontece nessa sociedade, né? Há muita opressão, é cheia de opressão, né, digamos assim. Teria um governo opressor numa cidade, por exemplo, né, num país ou uma cidade distópica, né? Seria algo assim. Na utopia tem aquela chance de poder mudar o mundo. Pois é. Tem aquela esperança, né, de você conseguir mudar ali aquela realidade, aquele mundo, né? Agora, na distopia não, é caos total, né? Então, muita atenção que questões lá do exame discursivo podem trabalhar com essa divergência, com essa diferença, né, de utopia para distopia. Pode ter um trecho que aparenta ser uma utopia, né, e pedindo para que você relacione com outro trecho que é totalmente distópico e falar dessa diferença, dessa relação, né, entre utopia e distopia ou diferenciação de um trecho que há uma utopia, um trecho que há uma distopia. Vocês sabem que a UERJ gosta muito de colocar trechos, até mesmo que não são do próprio livro, né? Trechos que fazem uma relação, que tem a ver com a temática, que tem a ver com a obra, né? Não necessariamente do próprio livro, né? Então, pode ser que ela é como se fosse adaptado, né? Algum trecho adaptado para você poder consertar, ajustar o que está de errado ali. Então, tem essa característica, né? Algumas questões trabalham assim. Isso, Andressa, verossimilhança externa, muito bom. Isso aí. Às vezes a gente até se questiona, né? Do jeito que está um caos no nosso país, né? Será que a gente está vivendo uma distopia, né? Às vezes a gente para e pensa, é muito caótico, tudo muito caótico, né? Quem dera se fosse realmente uma utopia, né? Enfim, a gente se questiona muitas vezes isso, né? Olha aí a gente trazendo essas temáticas para a contemporaneidade, para a sociedade atual. Olha que interessante. E é isso, gente, é vocês debaterem isso, é vocês anotarem essas relações que vocês podem fazer com o que acontece na obra, com a temática da obra, com o que acontece na nossa sociedade mesmo, né? Atual, né, que eu digo. Vamos lá, eu já estava até falando disso, ó. A UERJ, ela gosta de estabelecer relações entre os textos da obra literária e os contextos socioculturais. É essa correlação, né? Ela gosta de fazer estabelecer essas relações, né? A banca pode pedir, por exemplo, que você relacione a obra a. Aí eu botei algumas situações, reparem só. Você pode ter que relacionar a obra a críticas sociais e políticas, como corrupção, desigualdade, colonialismo. Olha que interessante, só alguns exemplos, tá? Você pode ter que a banca pode exigir lá que você relacione algum trecho da obra. Caramba, a gente já estava falando disso, né? Olha aí. Que você relacione algum trecho ali da obra com a construção de novas sociedades após rupturas, a conceitos de civilização e barbárie, a reflexões filosóficas sobre o sentido da vida. Olha que interessante, você pode trabalhar com tudo isso daí e um pouco mais, né? Porque são só algumas situações que a UERJ pode pedir que você faça, né, essa relação lá na sua resposta, né, dentro lá daquele enunciado. Pois é, Gabriel, pois é. Essa parte de contextualização sociocultural está muito grande, né? Não é à toa que essa obra ela fala de tantas situações que a gente pode até colocar a ver com a nossa realidade, né? Com o que a gente vive, né, no nosso país, por exemplo, pensando de Brasil, né? Olha quanta desigualdade há, né?
Olha quanta corrupção, a gente para e pensa, caramba, as pessoas são muito corruptas, corruptíveis, né? Há muita desigualdade, porque uns têm muito, outros não têm nada. Caramba, isso é um absurdo. E isso tudo é retratado aqui na obra, aqui no Quase Fim do Mundo, né? Então, prestem muita atenção a essa parte social, cultural, histórica, que é retratado, né? Que são situações, são temáticas retratadas nessa nossa obra aí, tá bom? E eu acho magnífico, porque conversa muito, alguns aspectos dessa obra escolhida esse ano, conversam muito com a do ano passado também, me chamou muita atenção alguns aspectos, principalmente religiosos, né, sexuais, digamos assim, né, conversam muito com o Caim. Tem até um trecho aí que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Observem essas escolhas, né, essas recorrências em obras, né, literárias que fazem parte aí, né, do exame discursivo, principalmente, né, da UERJ. Vamos lá, aspectos da linguagem e estrutura normativa da língua. O que a UERJ pode cobrar, professora? A ver com a linguagem, com a norma culta, né, da língua? Vamos lá. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas agora vou aprofundar. A UERJ pode cobrar a situação comunicativa, já falamos sobre isso no início da aula, a tipologia da narrativa, a análise do discurso, as características das personagens, ou seja, todos os elementos materiais, como o gênero, o modo de organização da obra, a gramática, o vocabulário, o registro, o estilo. Isso tudo ali, gente, está no edital. Então, foquem nesse estudo especificamente dessas situações ali, já que ela faz essa correlação da parte literária com a parte da língua portuguesa, né, a parte gramatical. Olha que interessante, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Você pegar a característica dos personagens, por exemplo. Você pegar um personagem ali que ele tem, por ser uma pessoa que é muito religiosa, né? Ela vai usar termos mais religiosos, ela vai usar uma linguagem mais voltada à religião que ela segue, né? Ela vai ter ela vai usar termos específicos daquele grupo social, daquela situação em que ela se encontra ali, daquele grupo social realmente que ela pertence. Então, isso é muito bacana, você juntar a língua com a característica do personagem. Você juntar a tipologia da narrativa com o tipo de narrador, com a característica desse narrador, com essa fluidez da narrativa. Então, tudo isso a gente pode encontrar nesse exame discursivo, né? Questões sobre coesão e coerência, a gente vai começar a trabalhar essas questões, são fundamentais para vocês compreenderem por que a banca deseja que o candidato seja capaz de organizar ideias, informações. E é interessante que a coesão e a coerência semânticas, vocês não só estudam como ela acontece, vocês aplicam diretamente isso na hora que vão responder a questão ali discursiva. Já repararam isso? Então, essa parte de coesão e coerência semânticas é você saber usar mecanismos linguísticos dentro ali da sua frase, na elaboração da sua resposta, como, por exemplo, conjunções, preposições, é você saber usar esses mecanismos linguísticos para deixar a sua resposta mais clara, mais fluida, mais objetiva, mais direta. É você conseguir responder, por exemplo, a sua questão ali de uma maneira objetiva, clara, como a gente já falou aqui, né? Então, assim, o que a banca quer saber de você? Se você é um candidato, que você sabe organizar as suas ideias e as informações que você tem ali. Por que eu bato nessa tecla? Gente, encher linguiça não adianta nada, não adianta nada. Sabe por quê? Você demonstra para a banca que você está enrolando, você não está nem um pouco coeso e nem um pouco coerente quando você fica voltando naquela mesma resposta o tempo todo, você está enchendo linguiça. A banca não quer isso. Respondeu o que ela quer? Acabou. Não fica enrolando ali, não. Tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção quanto a isso, tá? Aí eu botei uma frase do Pepe Tela, achei legal para a gente refletir, né? Sobre isso. Ele fala da utopia, né? E é uma temática central aí da obra dele, né? A utopia versus a distopia, né? De utopia em utopia. Até a encontrarmos, vamos nos contentando com o presente possível. Olha que interessante, porque ele sabe que é difícil mudar a realidade. Mudar o presente é muito difícil. Porém, se a gente tiver a esperança,
Olha a interpretação da frase dele. Porém, se a gente se a gente puder criar, né, várias esperanças ao longo desses presentes, né, que a gente vive, como o nome já diz, já é um presente, né? Se a gente conseguir criar essas pequenas esperanças, esses pequenos sonhos, pode ser que lá na frente a gente alcance aí realmente o que nós esperamos, a utopia realmente aí que a gente sonha, que a gente almeja para o nosso país, enfim, para a nossa vida, nossa família. É muito interessante essa frase dele, né? Gostei muito. Mas a gente precisa se contentar com o que a gente tem no momento. Fazer o quê, né? A gente precisa se contentar com o nosso presente. Oi, Giovana. Oi, professora. Eu estava com uma dúvida, eu não sei se a senhora vai falar sobre isso, mas na questão do discurso do livro, né? Eu só queria saber se, tipo assim, quando o livro não faz aqueles elementos de travessão ou aspa e tal, se isso torna ele um discurso indireto, ou, tipo, ele pode ser não ter nenhum elemento e também ser direto, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Só que eu vou te falar uma coisa. Aí, nessa obra, a gente tem o uso de travessão, a gente tem discurso direto, a gente tem discurso indireto livre, a gente tem uma mescla de discursos aí nessa obra. Não sei se Então, vocês já repararam. conforme eu fui lendo, eu fui marcando o que, que eu achava que era direto e indireto, mas eu fiquei na dúvida porque tinha alguns que não tinham travessão, aí eu não sabia se só pela falta do travessão e das aspas e tal, se consideraria ainda o discurso direto, entendeu? Entendi. Numa mesma narrativa, ele pode mesclar o uso de discursos, sim, tá bom? Pode ter momento que ele usa discurso direto, que a gente vê claramente aí o uso de travessão, o próprio personagem falando, né? Já que a gente tem vários personagens falando em vários momentos ali, isso é bem interessante na narrativa. E a gente tem a parte do narrador contando a história. Ele conta em primeira pessoa, vocês já repararam? Ele conta em terceira pessoa. A gente tem uma mescla de discursos de narradores aí incrível. Isso é incrível nessa obra. Porque ele começa em primeira pessoa, não é? Gente, é uma loucura, né? Mas é muito incrível como o Pepe Tela faz isso. Ele começa falando: chamo-me Simba, sou africano, sobrevivi ao fim do mundo. Aí, do nada, entra aí falas de personagens. Isso todo o primeiro capítulo ele vai falando assim. Aí, do nada, aparece um travessão com alguém respondendo ao que outro personagem estava falando. Aí, acho que mais lá para o capítulo 4, já tem um capítulo inteiro, praticamente, né, com travessão, com discurso direto. Isso aí é uma leitura que ela eu acredito que ele tenha feito isso, aí é a minha opinião, tá, gente? Mas é bom a gente debater, a gente falar sobre. Eu acredito que ele tenha feito isso como é que eu posso falar? Para passar para o leitor essa dinamicidade de situações que acontecem. É muito personagem que vai entrando, que vai chegando ali na narrativa. Ele quer, ao mesmo tempo, ele não quer dar voz só ao Simba, que é o personagem principal. Ele quer dar voz a todos eles. Por que não dar voz a todos os personagens? Por que só um que vai contar a história sobre o ponto de vista dele? Já que a gente tem como é que eu posso falar? Um compilado de personagens que são muito diferentes uns dos outros, por que eu não posso botar a visão da Judy? Por que eu não posso botar a visão de um personagem adolescente, de um personagem mais idoso? Por que eu não posso botar essa mescla de visões do que está acontecendo na narrativa sobre vários pontos de vista, né? Acho que a intenção dele foi dar justamente essa parte mais dinâmica da história, né? Eu acho que isso deixa a narrativa muito dinâmica. Tem vezes que eu estou lendo, aí eu tenho que ler de novo, porque mudou o narrador, eu não percebi. Pois é, deixa a leitura mais interessante. E isso é magnífico do Pepe Tela, né? E eu vou falar para vocês, essa não é a primeira obra que ele faz isso não, tá? Já é uma característica dele de outras obras anteriores a essa. Então, assim, é bacana a gente conhecer a característica do autor também, né? Então, assim, eu nunca li sobre, né, ele falando o porquê que ele montou dessa forma narrativa, né? Nunca soube o porquê, mas eu acredito que seja por conta disso, tá? É muito mais interessante. E olha o que ele faz, gente. Tem muitas obras aí que a gente vê assim. Acho que aquela Crepúsculo é um exemplo dela. Acho que eu já até falei dela para vocês, né? Que a gente vê um livro sob o ponto de vista de um personagem. Aí você faz outro livro contando o ponto de vista de outro personagem. Aí outro livro contando outro. Não, o Pepetela faz tudo num só, meu amor. Pepetela, ele é o Pepetela. Então, o que ele faz? Ele pega o Quase Fim do Mundo
E para que ele vai? Fazer um outro livro contando a visão da adolescente, da personagem jovem? Para que ele vai fazer um outro livro contando o viés ou como aconteceu pelo ponto de vista da outra personagem? Não, ele faz tudo num só. Você, leitor, que se encontre ali. Mas eu acho que isso aguça essa curiosidade do leitor, porque ele vai... Olha como a questão da interpretação ela é muito aguçada nesse livro, gente. É como a Giovana está falando aí. Você tem que entender o ponto de vista do Simba, tá? Ele é um médico, isso e aquilo outro. Legal. Aí, do nada, entra outra personagem. Caramba, ela já tem uma visão de mundo totalmente diferente. Enquanto o médico tem uma visão mais científica, né? Ela tem uma visão religiosa. Então, olha como eles batem muito de frente em várias situações. Então, o que ele faz? Ele bota personagens muito diferentes entre si e, ao mesmo tempo, dialogando na narrativa. E eu considero que realmente deixa aguçado o leitor, né? Ele fica ali, caramba, tem que continuar lendo. Isso aí. E ele muda de personagem, né? No mesmo capítulo, várias vezes. Você tem que estar ali, ó, prestando muita atenção. Isso é muito interessante, né, gente? Aí vamos lá. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Galera, prestem atenção agora. Por que eu achei interessante trazer isso para vocês? Porque tem muito a ver com a temática que a gente lê aí, que a gente encontra dentro dessa obra. O Pepetela, ele foi entrevistado. Isso aí são as palavras dele, pessoal. Não são as minhas palavras, não. A repórter, ela perguntou algumas situações para ele, e eu achei interessante trazer para vocês, para a gente ver o ponto de vista do próprio autor da história, né? O próprio autor dessa obra, para a gente entender ali, ou deixar mais aguçado ali essa nossa curiosidade, o que ele quis fazer. Aí a pergunta foi a seguinte: o que o inspirou a dar a sua versão para o tema Fim do Mundo? Porque a gente ouve muito falar, né? Lê muito sobre, né? Falar sobre o fim do mundo, sobre apocalipse, isso todo mundo sabe, né? Como a gente lê, né, no dia a dia, a gente vê o que pode acontecer, o que seria o fim do mundo. Pepetela, ele fala o seguinte, olha a versão dele sobre o fim do mundo. Em O Quase Fim do Mundo, o importante foi tentar imaginar um universo em que há pouco de tudo. Há mais do vegetal e do mineral, mas do animal muito pouco. Também tive logo a ideia de que não poderia ser em Angola. É um tema universal e a história tinha que acontecer em algum lugar com um significado outro. Enfim, a ideia é, na parte mais desgraçada do continente mais desgraçado, que é o africano, né? Que corresponde ao lugar onde há os vestígios humanos mais antigos, ou seja, onde começou a humanidade, o mundo vai recomeçar. Olha que interessante a visão dele, gente. Ele pegou um local, uma região, onde literalmente foi o berço ali, né, onde tem, como ele falou, os vestígios mais antigos, né, dos seres humanos, né, onde foi ali criada essa mestiçagem, né, digamos assim, né, de outros lugares. Você pega aquele lugar ali mais desgraçado, mais pobre, mais rechaçado, e você coloca a humanidade sendo reconstruída, a humanidade recomeçando a partir daquele local. Então, olha a crítica que ele já faz a partir só dessa ideia de o que seria o fim do mundo para Pepetela. Então, a gente já entende o que motivou, né, o Pepetela a escolher o lugar que ele escolheu para acontecer o que está acontecendo na obra, os personagens que ele escolheu para contar ali, né, a narrativa, para permear ali aquela narrativa. Então, já é o primeiro ponto interessante aí para a gente poder refletir sobre, né? Outro aspecto que ele foi indagado, né? A ironia e o riso estão presentes o tempo inteiro no romance. Você tem acentuado cada vez mais o tom irônico no seu discurso ficcional. No caso desse livro, os personagens em nenhum momento se desesperam com o fim do mundo. Aí o Pepetela responde, ó, fiquei pensando nisso antes de descobrir que o autor era angolano. A notícia do possível fim do mundo veio do lugar onde a humanidade começou. Isso aí, olha a explicação vindo do próprio autor, acho que já justifica aí, né, já complemento o que você falou. Aí vamos lá, olha o que o Pepetela respondeu sobre isso, né? Chega a pegar esse tom irônico. Perfeito. O Pepetela diz, é porque é um fim do mundo africano, contado por um africano, por isso tem que ter humor e ironia.
O africano consegue rir de sua própria desgraça. Digo o africano por causa do livro, mas nesse aspecto ele é bem angolano. O cinema e a literatura já estão cheios de catástrofes. Queria fazer algo não pessimista, mas no fundo também é. A ironia é a melhor forma para prender o leitor e, por outro lado, colocá-lo a pensar. Ou seja, a ironia é uma arma, é usada de forma consciente e tem a ver com uma maneira de contar angolana. Está lá nos contos tradicionais e na literatura angolana em geral. Então a gente começa a entender, a partir dessa frase dele, né, como o Pepetela respondeu esse questionamento, a gente começa a entender por que ele usa de ironia, né, dentro ali de alguns trechos, algumas partes ali, ele é bem irônico. Essa própria situação que o Tiggs falou aí, ó, não sei o seu nome, é Tiggs? É isso mesmo? Então, pode dizer que a ironia é uma figura de linguagem predominante no livro? Em alguns trechos, a gente pode dizer que sim. Podemos dizer que há uma predominância. Há muita metáfora, há muita ironia. Sim, podemos dizer. A gente vai pegar uns trechos sobre, tá? A gente vai fazer questões sobre. É esse mesmo, que estou aprendendo. Nesse meio. Tudo bem, tudo bem. Vou chamar como tá aqui. Se eu errar, não fica rindo da minha cara aí, não. Fica me zoando, não. Tem, gente, tem várias. No início, ele já. Acho que nos primeiros capítulos também ele já vem com esse tom, né? Aquela parte em que a Jenny julga as pessoas, mas ela também roubou o banco. Uhum, o tempo inteiro. Verdade. Lembrou um aspecto muito interessante aí. A parte do restaurante também, né? Isso, ele vai colocando. Eu acho que o intuito é botar assim os personagens, né? Muitos personagens diferentes entre si para gerar esse tom irônico também. Imagina você conviver numa situação de fim de mundo, né? Com pessoas muito diferentes de você. Então, pessoas que não têm nada em comum com você, além de estar ali, sendo uma das últimas pessoas ali, né, que sobraram ali naquele fim de mundo, né? Acho que é só isso que é em comum entre elas. Mas, assim, os pensamentos, as idades são muito diferentes, os pensamentos, a história de vida, o lugar de onde cada uma veio, né? Também é muito diferente. Isso já é muito irônico, né, gente? É muito interessante, né? Mas vamos lá. Olha quantos questionamentos surgem, né? A partir de uma situação aí que o Pepetela ele vai falando aí pra gente, né? Outra pergunta. Os sobreviventes precisam de conviver e buscar alternativas. Em O Quase Fim do Mundo, a saída para renovar os ciclos é a reflexão e o diálogo? Presta atenção nisso. A saída para renovar ciclos é a reflexão e o diálogo? Aí o Pepetela nos responde o seguinte, ó. Uma coisa importante para recriar as relações sociais com os preconceitos que os personagens já traziam. Porque há algumas coisas que eu queria tratar, como a questão da luta de grupos, e o que ficou, por exemplo, das lutas no Ruanda, no Congo, etc. No fundo, é uma pergunta: que raio de pessoas são essas para começar uma humanidade? Ora, a nossa humanidade atual, como é que começa? Com um irmão a matar o outro, Caim a matar Abel. Ele cita a Bíblia, pessoal, olha aí. E essa nova humanidade começaria da mesma maneira como a outra acabou. Não há aí muita inovação, não é? Enfim, a ideia era jogar com tudo isso, mas de fato o que ficam são as relações entre as pessoas. Gente, ele é irônico até na maneira dele responder as relações interpessoais ali dos personagens. Olha que magnífico, né? Tem uma parte que sempre me pega muito, que o Simba fala sobre a malária ser uma doença de pobres e que é pouco rentável para que os países ricos se importassem, que traz a crítica e o contexto que alguns países africanos estão, infelizmente. Perfeito, isso aí. É o que o Pepetela diz, ele tenta trazer uma realidade, trazer um personagem tipicamente africano, principalmente, né, para poder retratar essas situações de desigualdades da sua própria região, do seu próprio país, do seu próprio local, né? Mas que isso é inerente a outras sociedades, a outras regiões, a outros lugares também. É universal, né? Isso aí. Muito bom, né, gente? Mais uma aí. Vamos lá. Mais uma vez, são vários os narradores em um romance seu. Galera, característica do Pepetela. Vocês acham que a UERJ não vai se aproveitar dessa característica?
É claro que ela vai se aproveitar dessa característica. Então, já anota aí, questão sobre os narradores, os vários narradores dentro de uma mesma obra, de uma mesma história. Vamos falar disso aí, ó. Há quebras e mudanças de voz a todo instante. Dramatizar diferentes experiências é uma maneira melhor de olhar o mundo? Olha que pergunta magnífica dessa repórter aí. Se eu não me engano, o nome dela é Cláudia. Dramatizar diferentes experiências é uma maneira melhor de olhar o mundo? Aí o PPT ela vai e fala o seguinte, ele é bem objetivo aí, né? Um escritor não pode limitar-se à sua própria visão. É preciso dar a visão dos personagens, porque cada um deles é um outro. No fundo é isso, dar a voz aos personagens. Gente, ele foi muito claro aí, sabe o que ele quis dizer? Se ele desse a voz só dele, como autor e possível narrador, né? Autor/narrador, que graça teria? O ideal é você dar voz a vários pensamentos, a vários personagens, a várias pessoas. Praticamente ele respondeu para essa repórter aí que sim, né? Que dramatizar diferentes experiências é uma maneira melhor de olhar o mundo. Sim, porque a gente vai ver um olhar de cada pessoa, de cada realidade diferente ali uma da outra, né? Olha que magnífico, gente. Que crítica, que reflexão nos traz, nos faz pensar na atualidade também, nas questões atuais e contemporâneas, né? As pessoas brigam muito com as outras, julgam muito as outras, né? Mas ela não olha para si mesma, né? Ela não quer saber da opinião da outra, ela pouco se importa com a outra, com a opinião da outra, né? Com a visão de mundo da outra, né? É uma briga por terem visões de mundo diferentes, né? Ah, eu não te aceito não porque você pensa de uma maneira X. Ah, eu não gosto de você não porque você pensa de uma maneira Y. Então, assim, isso é horrível, isso acaba com as relações humanas, né, gente? É isso que acontece. Então, eu estou fazendo só uma reflexão para a atualidade, tá, gente? Tentando conectar aí algumas situações a ver com a nossa atualidade, né? E eu acho que isso sempre aconteceu, né? Desde que o mundo é mundo. Outra situação, vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo e gostando aí, hein? Uma curiosidade. Você tem preferência por algum personagem de O Quase Fim do Mundo? Aí o PPT ela foi e falou, talvez a Isis, embora eu a tenha deixado na França. Vibrei quando ela apareceu. Ou talvez ajude a adolescente. As duas raramente seria um homem. As mulheres são mais fortes. Olha outra temática que ele vem trazendo aí. Ele vem colocando a figura feminina, né, como personagens fortes, pensada aí, né, falada pelo próprio autor, né, personagens que têm características muito fortes, muito peculiares, né, que tem um local de fala grande na narrativa, né, e ele traz, ele dá voz a essas mulheres que ele considera, né, que as mulheres, por serem mais fortes, por terem essa força, ele considera que são personagens para ele, né, principais, aqui, as que ele mais gosta, enfim, né, as que ele mais gostou de criar, por exemplo, né. Pois é, a força feminina, muito bom. A questão da mulher, do feminino também é muito retratado, né, principalmente a questão sexual, né, feminina, a gente vai ver isso aí em alguns aspectos, tá? Falar da mulher, né, na sua essência, porque a mulher é aquela que gera vida, né? Por isso que eu botei essa outra pergunta aí, ó. São elas as responsáveis por gerar vida também. E é interessante como o sexo e os desejos estão em cena no romance. Aí ele vai e fala aquela situação que eu comentei com vocês, ó. Um amigo meu leu antes de ser publicado e disse que o livro era muito erótico. Mas tem que ser, ora. Está a tratar da vida. A gente não fala de um recomeço de mundo, um recomeço de uma nova era, um novo mundo. E o mundo ele só vai recomeçar, gente, a partir da mulher, né? Então, olha o papel da mulher dentro desse recomeço de mundo, né? Pois é muito interessante, né? E olha que não foi escolha especificamente da UERJ, né? Foi escolha popular. E a gente teve o da Clarice Lispector, que foi Amor, teve figura feminina. A gente teve Senhora, figura feminina. E a gente vê um livro aí, vindo essas figuras, né? Essa figura feminina de novo com essa força, né?
A Isis não querer ser apenas uma reprodutora, que aprofunda mais o significado do que é ser mulher. Boa! Capaz de puxar essa temática da mulher para casar com os demais livros trabalhados, né? Pode ser, eu acredito sim. No Hamlet também, até o tema da redação. Olha que legal. Muito, muito bom. Gostei. Eu acho que não é à toa, né, gente? Eu faço também essa conexão com o ano passado também, o Caim com a questão religiosa. Então, acho que são temas que a UERJ está debatendo muito ano após ano, né? Principalmente ano passado e esse ano. As escolhas estão, assim, combinando muito, né, com as temáticas, uma obra com a outra. Muito bom, né? Prestem muita atenção, então, quando for pensar na figura feminina, de acordo com essa visão do Pepetela, desse viés do quase fim do mundo, essa situação de reprodutora, né? A mulher, ela vai ser só reprodutora ali por conta de um recomeço do mundo. Tem uma personagem aí que ela tem uma força danada, que ela fala ali que não quer ser só uma mera reprodutora, né? Que reprime a mulher, né? Sim, isso aí. Que usa da religião, né? Para se aproveitar ali do corpo feminino para procriar, né? Isso aí, muito bom. E ao mesmo tempo ela reprime essa mulher. Isso aí. Com a desculpa religiosa. Muito bom. Então, eu acredito que esses temas, eles conversam muito, gente. Prestem muita atenção neles. Religião, mulher, desigualdade, né? Acho que com o tanto de violência que mulheres vêm sofrendo atualmente, tem chance de terem temas e questões sobre? Não sei te falar se feminicídio, mas acredito que caia sob essa contextualização que a gente está vendo aí, entendeu? Religião, o pensamento da religião e conectando a mulher, o que a religião quer da mulher, pensa da mulher, entendeu? O papel da mulher na sociedade. Isso, entendi. Aí sim. Uhum, uhum, com certeza. Aí eu já apostaria nesses viés aí, nessa situação que você falou. Tá bom? Perfeito. Vamos lá, pessoal, para a gente ir aí para algumas questões. Algumas dicas de leitura interpretativa da obra. Vamos lá. O Pepe Tela, vocês já sabem que ele é um autor angolano, ele escreve muito a partir da história e da política de Angola, mas com esse certo alcance universal, né? O romance ele parte de uma catástrofe global, que é o quase fim do mundo, não é o fim do mundo ainda, é o quase, né? E reflete sobre essa reorganização da sociedade. Relacione sempre a ficção com debates sociais, políticos e éticos. Colonialismo, tudo que a gente está falando aqui, ó, desigualdade, violência, relações de poder, né, sobrevivência, tudo que a gente está comentando, sempre façam essa relação, tá bom? Da ficção, do que está acontecendo ali na ficção, com o que acontece na realidade. A UERJ, ela costuma cobrar a interpretação crítica, pedindo que o candidato articule literatura mais contexto social. Isso daí a gente já comentou, né? Tenham muita atenção à construção dos personagens, tá? Os sobreviventes representam tipos sociais e ideológicos dentro ali daquela sociedade, daquele lugar, daquele ambiente, né? Analise como eles lidam com a catástrofe, por exemplo, a disputa pelo poder, a cooperação, o egoísmo, a religiosidade, racionalidade versus religiosidade também, né? Porque aquele personagem maluco fica mudando de nome? Cara, eu sei quem você está falando. Eu acho que ele é um tipo de pessoa que, não sei, eu tenho várias opiniões sobre ele, mas uma que me veio agora em mente é que ele é um tipo de pessoa dentro da sociedade que não soube lidar com o que estava acontecendo. Ele precisou criar uma realidade paralela, algo na mente dele, né, em que ele pudesse sair de um personagem para outro, né, digamos assim, sair de uma realidade para outra de uma maneira rápida, para poder sobreviver àquilo que estava acontecendo ali. Entendeu o que eu falei? Às vezes ele pode estar se passando por louco, às vezes ele pode ter realmente ficado louco para poder sobreviver àquele caos que se encontra ali. Eu tenho muitas opiniões sobre ele, eu acho ele um personagem muito interessante, muito controverso também. Pois é, fingindo ser louco igual Hamlet. Pois é. Até que ponto é um fingimento? Enfim, a gente pode parar e refletir sobre esse personagem, né? Ele é bem interessante. Façam esse questionamento, ó.
Que visão de humanidade Pepetela está transmitindo? Olha todos os questionamentos. Gente, essa é uma obra que a gente tem que se questionar do início ao fim. A gente tem que fazer essas perguntas para nós mesmos. A gente tem que se indagar o tempo inteiro durante a narrativa, né? A banca pode pedir para vocês identificarem contrastes de valores entre personagens, já comentamos isso, e o que isso revela da crítica social do autor. Olha que interessante, vocês depois podem pegar esse slide, pegar o slide da aula de hoje, pegar esses questionamentos e responder. Isso é praticar. Responder, assim, escrevendo mesmo, discursivamente. Será, né? Pega um personagem que tem um contraste de valores, pode ser a adolescente e a beata, pode ser o personagem principal e a beata, né? O que isso revela? Que crítica social ele está fazendo a partir disso, né? O autor quer fazer a partir disso. Outra coisa importante, como a gente está falando de narrativa, gente, é importante a gente pensar naqueles elementos da narrativa, né? Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. É bom a gente esmiuçar um pouco de cada elemento desse da narrativa. Por exemplo, o tempo na narrativa. Vocês prestaram atenção no tempo? Como o tempo ele é fragmentado, ele é caótico, ele é pós-apocalíptico, o que reforça esse clima de incerteza. O que será que está por vir? Não sabemos. Há uma incerteza muito grande, né, perante a andança ali dos personagens e tudo mais. Leia pensando em como o tempo literário dialoga com o tempo histórico, século XX, século XXI, crises globais, guerras, pandemia. Olha o momento de pandemia, o que a gente passou. A gente passou um momento de incerteza pura, a gente não sabia quando ia passar aquilo, se ia passar aquilo, se a gente ia ficar preso dentro de casa o tempo inteiro. Quanto tempo mais a gente vai ficar preso dentro de casa? Muitos não ficaram, né, reclusos ali, não obedeceram isso. Né? Catástrofes ambientais, olha o meio ambiente pedindo socorro, pedindo ajuda há muitos e muitos anos, e ninguém faz nada. Então, assim, a gente precisa fazer essa conexão, é muito importante, tá? A narrativa, ela é irônica, ela é crítica, né? É claro que a UERJ sempre vai relacionar o tempo fictício às situações contemporâneas, né? Isso vocês podem já praticar, estudar, que isso vai cair. Mistura de gêneros, né? A gente tem ali um pouco de ficção científica, realismo social, com alegoria política. A gente tem uma mistura de situações acontecendo, porque a gente tem personagens muito diferentes, que dialogam de maneira muito diferente uns dos outros, né? Procure perceber como a linguagem constrói um tom de denúncia. Prestem muita atenção nisso, esse tom de crítica, de reflexão. Perguntas discursivas podem explorar a ironia ou o simbolismo da linguagem, né? Aí a gente entra num campo de figuras de linguagem que a gente vai tratar em alguns trechos específicos, tá bom? Leituras temáticas possíveis que podem virar questões. O fim do mundo como uma metáfora, né? Por exemplo, não é apenas uma tragédia física, né? O colapso não é necessariamente o fim de um mundo, né? Mas o colapso de valores éticos, de valores sociais. Pensem aí nessa metáfora, ó. Um novo começo, como reconstruir a humanidade após o desastre, né? O poder e a política, mesmo sendo um fim do mundo ali, hierarquias e disputas reaparecem. É verdade, a gente fica assim, caramba, os personagens não estão preocupados que eles estão passando por um fim do mundo, não? Às vezes a gente se pega pensando, né? Caramba, para que ele vai ligar para pegar um dinheiro que está ali, para pegar uma arma que está ali largada? Se ele pode depois voltar e pegar, ou será que ele vai estar vivo para voltar e pegar? Para que se importar com isso, né? Memória e identidade. A obra ela também discute a herança colonial, a identidade africana. A UERJ adora pedir análises em que você precisa relacionar literatura, sociedade e filosofia, ou literatura, sociedade e política, tá bom? Literatura, sociedade, meio ambiente, né? Enfim, ela gosta muito de trabalhar com essas temáticas, né, digamos assim, essas relações diárias diferentes dentro da nossa sociedade, tá? Isso é muito bacana. Isso é o que faz ela ser uma prova cidadã também, né? Porque a gente reflete sobre sociedade, a gente reflete sobre a literatura, que é a arte da palavra, a gente reflete sobre filosofia, a gente reflete sobre política. Olha que magnífico, né? A gente faz uma reflexão global de tudo que pode acontecer
numa sociedade, né, gente? Isso que é maneiro, que é interessante. Bom, chegou a nossa parte da prática, vamos lá. Trouxe algumas questões, né, mais para a gente praticar a gramática, né, alguns trechos ali da obra para a gente comentar. O modelo de correção da UERJ, vocês se perguntam muito isso lá na frente, né, quando ficam em dúvida por que erraram tal questão, o que fez perder ponto, né? Como que a UERJ corrige a sua questão discursiva? Ela quer resposta objetiva, então se a sua resposta ela não for objetiva, não tiver dentro do que ela está pedindo ali, pode ter certeza que eles não vão aceitar essa resposta, tá? A resposta tem que ser objetiva, mas olha só, presta atenção, não é só falar sim, não. Não é isso do objetivo que eu estou falando. Você precisa justificar. A sua justificativa, ou depende de como tiver anunciado, né? Às vezes não é justifique, mas é exemplifique, explique, mas é essa pegada, tá bom? Tem que ser claro, tem que ser ligado ao seu uso no texto, ao uso do que está sendo pedido, ao texto que ela traz ali. Geralmente vem um trecho, né, um capítulo, um pedaço de um capítulo, e vem um enunciado. Ou no próprio enunciado já vem um trecho ali da obra, vem palavras sublinhadas, palavras destacadas. Então, a sua resposta ela tem que ser objetiva? Tem que ir direto ao assunto? Tem. Mas as suas justificativas precisam ser claras e têm que ser ligadas àquele texto que está sendo colocado ali naquele enunciado, naquela questão, tá bom? É assim que eles vão avaliar a sua resposta, se tem tudo isso, se a resposta é objetiva, se você justificou, explicou, exemplificou, mas de maneira clara, como está sendo pedido, e se você conectou essa justificativa ao que estava sendo pedido naquele trecho, naquele enunciado, naquele texto ali, tá bom? Então, o que eu fiz? O gabarito, nosso gabarito aqui, dessas questões, ele segue o padrão de correção da UERJ, tá? Identificação do fenômeno gramatical, uma explicação ou uma justificativa ligada ao uso no contexto do enunciado, com clareza, concisão e sem enrolação. Então, o gabarito, ele tá do jeito que a UERJ, ela vai corrigir, ela vai exigir de você naquele momento, tá bom? Lá no enunciado, naquela sua questão. Vamos lá, primeira questão. Essa questão eu coloquei verbos, tá? Trabalhando com tempos verbais, porque como é uma narrativa que ela está o tempo todo oscilando, né? Com passado, presente, a incerteza do futuro, né? O que esperar do futuro, a gente tem essa oscilação de tempos verbais aí. Aí eu botei essa questão aqui para vocês, ó. Agora eu quero ver todo mundo participando, hein? Quero ver o que vocês responderiam. Tentem ser, assim, objetivos. Vamos praticar essa resposta discursiva respondendo o que a questão quer, mas de forma objetiva, clara, né? Rápida, simples, tá bom? Leia o fragmento inspirado em O Quase Fim do Mundo. É um fragmento fictício. Ele não estava lá dentro do livro, mas ele é inspirado nessa obra. Depois que a catástrofe abalou a cidade, alguns acreditavam que tudo recomeçaria, mas outros diziam que nada jamais voltaria a ser como antes. Essa temática conversa com o quase fim do mundo, né? Um trecho que conversa com o que acontece dentro da obra. A UERJ ela gosta muito de fazer isso também, né? Trazer trechos fictícios para você comparar com o que acontece, ou trechos que fazem referência à obra, que não são necessariamente tirados de dentro da obra, mas que trabalham com a temática ali, ou as temáticas da obra, tá bom? Aí vamos lá. Identifique o tempo verbal em destaque, então tem recomeçaria e voltaria. Então ele quer o tempo verbal. A gente sabe que tempo existe presente, pretérito, perfeito, mais que perfeito, imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Tá bom? Ele nem pediu modo verbal. Repararam? Ele pediu tempo verbal. Mas assim, eu diria que se você coloca completinho, por exemplo, presente do indicativo, você não vai ganhar errado nessa sua resposta. Só vai errar se você botar um modo imperativo ou outro que não seja realmente o modo desse verbo. Aí eu teria cuidado. Aí ele pediu para identificar o tempo verbal em destaque e classificar. Opa, vocês já estão respondendo aí?
Só que, assim, a UERJ, ela gosta muito de botar, ao invés de só uma perguntinha, ela gosta de botar um complemento para aquela sua resposta. Então, vai ter uma outra pergunta depois. Além de identificar o tempo verbal e classificar, você precisa explicar o efeito de sentido da escolha desse tempo verbal no contexto da narrativa. Então, por exemplo, se você falar que é presente, por que é presente? Por que nesse trecho ali ele quis usar o presente? Qual é o intuito do uso do tempo presente, do indicativo, enfim? Presente, do subjuntivo, o presente que for, o pretérito que for, o futuro que for. Qual é o intuito? Por que ele usou aquele tempo ali? É o que eu falo para vocês. Foi à toa? Não. Falo para vocês. Cuidado com isso. Você precisa pensar de uma forma mais global. Você precisa pensar de uma forma maior do que só falar qual é o tempo. Qual é o efeito de sentido dessa escolha? Por exemplo, a Andressa falou o futuro do pretérito. Ele quer saber, por exemplo, qual o efeito, qual é o sentido que o futuro do pretérito transmite para aquele trecho, para aquela obra, para o contexto daquela obra. Ideia de esperança? Preste atenção numa coisa, ele tem certeza que vai recomeçar? Que tudo vai recomeçar? Não. Ele tem certeza que vai voltar a ser como antes? Não. Então, esse recomeçaria e voltaria é uma coisa que ele deseja, que ele almeja, né? Isso aí. É algo para o futuro, né? Não é algo que já aconteceu ou está acontecendo. Muito bom, estou gostando que vocês estão botando aí. Possibilidade, desejo, uma incerteza, realmente uma possibilidade de será que vai acontecer, né? Tudo isso que vocês estão falando são sinônimos, isso aí. Muito bom. É isso que ele transmite para a narrativa, né? Você está vivenciando um caos ali, então você não sabe o que vai acontecer, se vai acontecer do jeito que você quer que aconteça, né? Vamos ver qual seria, se está dentro aí. É o futuro do pretérito. Quem falou futuro do pretérito aí? Andressa, né? Teve mais gente que falou que eu vi aí. É o futuro do pretérito. Esse tempo verbal, olha como vocês acertariam essa resposta, hein? Como vocês acertariam. Tudo que vocês falaram está escrito aí, ó. Esse tempo verbal sugere hipótese, possibilidade, incerteza em relação ao futuro e expressa expectativas que podem não se realizar. Isso reforça o clima de dúvida, instabilidade após a catástrofe. Olha que interessante, gente. Reparem vocês que não precisaria colocar do jeito que está escrito ali. Eu só diria o seguinte: se você deixa só hipótese, você não está justificando o contexto narrativo. Repararam? Repararam que ele quer o contexto narrativo? Quando você diz que há um clima, na obra há um clima de dúvida, instabilidade após aquela catástrofe, aquele clarão, isso é contextualizar. Entenderam? Então, assim, se você de repente coloca só assim, ó, futuro do pretérito porque indica hipótese, você pode não conseguir todo o ponto da questão. Você pode ganhar ali alguma pontuação, mas você não colocou tudo que o enunciado pediu. E repare, você não precisa ficar se explicando, não. Se você só falasse, reforça o clima de incerteza da narrativa, principalmente quando você menciona a narrativa, porque ele quer falar do contexto narrativo. Então, é como eu falei para vocês nas estratégias em outras aulas. Repare, você pode usar alguns termos que estão no próprio enunciado. Só que você vai explicá-los. Você vai fazer o que está pedindo. Ó. Explique o efeito de sentido da escolha desse tempo no contexto narrativo. Pronto, você explicou. Aí, para quem está em dúvida, ó, eu trouxe esse esqueminha aqui. Tá bom? Qual é a diferença entre subjuntivo e indicativo? O indicativo indica uma certeza. Ele é uma certeza do fato. Você sabe que aquilo vai acontecer, você não sabe em que momento, porque você está lidando com o futuro do pretérito. É uma ideia de possibilidade, mas não é negada a você, entendeu? Você pode pensar que aquilo vai acontecer ou não? Não sei. Pode acontecer como pode não acontecer.
O subjuntivo já indica uma incerteza. Ele é totalmente incerto. Você tá ali sem saber o que vai acontecer, né? Só que, assim, tem que ter cuidado que o futuro do pretérito, por ser futuro do pretérito, ele já dá essa ideia de talvez, de será que vai acontecer? O próprio tempo verbal, o futuro do pretérito, ele já transmite essa ideia de hipótese, de dúvida. Por isso que muito se confunde com o modo subjuntivo, porque ele em si, ele já transmite essa ideia, meio que subjuntiva, né? Como vocês estão comentando aí. Vou falar para você, Gabriela, quando a gente fala de verbo, o ideal é você colocar bonitinho o tempo e o modo, né? Por exemplo, existe o presente do subjuntivo e o presente do indicativo. Se você botar só presente, vai ser de qual? Entendeu? Eu colocaria, mesmo não estando ali na questão, né? Pedindo no enunciado, eu colocaria porque você vai complementar aquela sua resposta, tá? Ah, Andressa, é porque a Caverna do Dragão é porque é um passado anterior ao passado. É muito antigo. Por isso que eu botei aí Caverna do Dragão, entendeu? Esses termos roxinhos, né, que estão aí em lilás, é só para vocês entenderem essa perspectiva de tempo, tá? O pretérito mais que perfeito é Caverna do Dragão. Olha a linha do tempo. É lá no tempo, né? Se for nessa questão verbal, você não perde ponto, não, porque você é um complemento do tempo. O modo e o tempo, eles andam lado a lado, entendeu? Você não perderia ponto ali, não. Porque é uma informação, eu diria, completa sobre o verbo. Aí, vamos lá. O pretérito imperfeito já é há 10 anos. Já é um passado que ele não é tão longínquo, né? Quanto mais que perfeito. E ele é um passado habitual. Parece que você fazia aquilo sempre, né? O pretérito perfeito foi ontem e acabou ontem. Ele é um passado finalizado, né? Terminado. O presente é o agora. O futuro do presente, olha a diferença. Por isso que vocês confundiram com o subjuntivo. Olha o futuro do presente, olha o futuro do pretérito. Aí você entende, pelo que está em lilás, a diferença. Entenderam? O futuro do presente é alguma coisa que vai acontecer amanhã, mas com a certeza que vai acontecer. Por exemplo, eu comprarei um casaco. O comprarei está indicando que você vai fazer aquilo com certeza. Agora, olha a diferença do futuro para o futuro do pretérito. Eu compraria um casaco se eu estivesse sentindo frio. Olha a relação. O futuro do pretérito é como se fosse uma dependência, né? É como dependesse de uma outra situação, de uma outra ação para aquela acontecer. Entendeu? Essa ideia aí de ser o amanhã com certeza ou o amanhã talvez. Por isso que confunde muito com a ideia do subjuntivo, tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Eu vou falar para vocês, o modo indicativo, ele vem com força aí nessa obra, tá? Aí, Marcos, em espanhol se chama condicional. Isso aí, porque há uma certa condição para acontecer. Não quer dizer que há uma incerteza, né? Mas há uma condição para aquilo acontecer. Eles só vão conseguir se salvar, ou não sei, só vão conseguir saber o que vai acontecer esperando outras situações acontecerem. A gente não tem como ter uma noção de tempo, né? O que vai acontecer? Não se sabe, né? É muito interessante, né? A gente pode, numa próxima aula, estudar o modo imperativo, subjuntivo, né? A gente pode ver essas diferenças aí, né? Posso trazer para vocês uma frase no subjuntivo do livro, uma frase no indicativo, tá? A gente vê. Isso aí, Larissa. Perfeito. É isso mesmo. Mas vamos lá, como o nosso tempo está curto, vamos lá. Concordância verbal, gente. Concordância verbal e regência verbal nominal também vão cair, estão lá no edital. E caem sem a gente perceber, mas cai, gente, de uma maneira tão simples de você responder. É tão, assim, básico, rápido. Por exemplo, eu trouxe um trecho aí, ó. No romance de Pepetela, após o desastre, restam apenas alguns sobreviventes. Reescreva a frase abaixo de forma correta, justificando a sua resposta. Olha como é típico da UERJ fazer isso. Bota uma frase e você tem que reescrever. Bota uma frase com algum tipo de erro, algum tipo de falta, alguma palavra, alguma ideia, alguma coisa ali para você colocar, né? E você tem que reescrever. Gente, essa resposta aí é só você
reescrever e justificar. Ah, é a Ana. Logo vi Marcos aqui. O Marcos não estava antes na aula. Entendi. É a Ana. A Ana está aí desde o início. E aí, gente, como que vocês fariam a reescrita dessa frase e justificando o que está errado, o que você reescreveu, como que você justificaria isso ali? A frase está errada, quanto à norma culta. Você precisa reescrever, ele já diz que está errado. Alguma coisa está errada ali. Opa, isso aí, Ana. Isso é concordância verbal. Restavam poucas pessoas. Perfeito. Às vezes você lê uma frase assim, você não consegue nem observar o erro, né? Parece tão comum, ficou tão corriqueiro falar dessa forma que você não acha erro. Mas assim, a gente está falando de norma culta. Isso aí. O verbo, ele precisa concordar com quem? Com o sujeito, né? Não é restava-se. Porque aí você não vai concordar com pessoas que estão no plural. Isso aí, ó, Larissa, muito bom. Você precisa observar o núcleo desse sujeito. O núcleo é pessoas. E está no plural. A gente, quando fala de concordância verbal, ó, botei aqui um outro esqueminha para vocês. Quando a gente fala de concordância verbal, até botei concordância nominal ali, para já pegar, né, engatar ali na outra concordância. Seria, restavam poucas pessoas para contar a história. O verbo restar, olha como seria justificativa. Gente, isso é um caso de concordância verbal. Então, você tem que justificar o quê? Explicando a concordância do verbo com o sujeito. Concordância verbal vai ser sempre assim, o verbo com o sujeito, o verbo com o núcleo do sujeito, né? O verbo restar deve concordar em número com o sujeito, poucas pessoas. Ou se você colocasse com o núcleo do sujeito, pessoas, também teria certo. No enunciado, a forma verbal no singular estava incorreta. Aí, só botei ali um esqueminha para vocês lembrarem, tá? Concordância verbal. O verbo concordando com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. E a concordância nominal é quando os nomes concordam entre si. Artigos com substantivos, adjetivos com substantivos, pronome com substantivo. Por exemplo, matérias é o substantivo. Você tem o minhas no feminino e no plural, e você tem o preferidas no feminino e no plural, que é um adjetivo e um pronome, né? Minhas, pronome, preferidas, adjetivo, concordando com o substantivo matérias. Isso é a concordância nominal. Não, porque você vai ter um sujeito composto, né? Você tem dois núcleos, né? Você tem um núcleo composto, vai continuar no plural, vai ficar no plural como essa frase ali. Se colocasse só a correção da frase e explicasse falando que a palavra pessoas está no plural, daria certo. Vou te falar uma coisa. A gente está falando de uma prova de português. Então, o que você puder usar de gramática, de nomenclatura gramatical, por exemplo, você sabe que pessoas é o núcleo do sujeito. Aí é uma questão de síntese, é uma questão de análise sintática, tá? Então, assim, se você nomear do jeito que deve ser nomeado, você não bota assim, palavra pessoas. Não, pessoas é o quê? É o núcleo do sujeito. É o substantivo. Eu ainda nem diria substantivo, eu botaria núcleo do sujeito. Por quê? A concordância verbal é você observar verbo e sujeito. Então, se você puder justificar, explicar, escrever na sua resposta discursiva, usando termos gramaticais, nomenclaturas gramaticais, você vai ganhar essa banca. É isso que a gente quer. Então, por que botar palavra? Coloca vocábulo, coloca... eu falei núcleo do sujeito, eu ainda acho melhor núcleo. Eu, como professora de português, amaria ver uma resposta, olhar ali uma resposta discursiva como núcleo do sujeito. Nossa, que bonito, porque tem tudo a ver com concordância verbal. Mas aí você pode usar vocábulo, entendeu? Tenta usar, né, termos que ganhem essa banca, né, que confirmem ali a sua resposta, que garanta a sua aprovação, que garanta a sua pontuação naquela questão, entendeu? Vamos fazer mais uma de regência verbal, rapidinho? Aí ficam algumas para vocês praticarem. Regência verbal, bora lá. A outra foi concordância verbal, essa daí é regência verbal. Há uma diferença muito grande de concordância para regência. Regência já não é estudo de verbo com sujeito. Regência é estudo de verbo e seus complementos. Essa é a diferença, anota aí. Concordância verbal é o estudo do verbo com o sujeito.
é a relação do verbo e o sujeito. Regência verbal é a relação do verbo com os seus complementos, é o sentido do verbo e o complemento que ele vai exigir ou não, né? Ele pode não exigir complemento nenhum. Aí a gente tem uma frase assim, ó: os sobreviventes obedeciam às ordens do novo líder, mas resistiam suas ideias autoritárias. Reescreva o período corrigindo os problemas de regência e explica a diferença de regência dos verbos obedecer e resistir. Olha quanta coisa tem nessa questão. A UERJ gosta disso, pedir uma, duas, três coisas numa mesma questão. Aí, vou passar aqui para a gente comentar, ó. Olha onde é que estava o erro. Se é uma questão que trabalha com verbo, né, gente? A gente tem que observar o que vem depois do verbo, é regência verbal, o que vem depois, né? Obedeciam às ordens. Quem obedece, obedece a alguém. Então, estava faltando o quê? O azinho craseado ali, ó. A preposição. Resistiam suas ideias. Quem resiste, resiste a algo, a alguém. Esses dois verbos, tanto obedecer quanto resistir, são verbos transitivos indiretos. Eles exigem complemento com preposição. E não estava com preposição naquela frase lá do enunciado. É isso que você tem que corrigir e observar e justificar. Aí você corrigiu, ó, os sobreviventes obedeciam às ordens do novo líder, mas resistiam às suas ideias autoritárias. Aí vamos lá, ele quer que justifique, né? Os verbos obedecer e resistir são transitivos indiretos, exigindo a preposição a. O erro original, né, foi a omissão da preposição. Olha como a resposta é clara, objetiva e direta, gente. É isso que estava acontecendo ali. Então, gente, muito cuidado a como a frase vai estar, qual vai ser o erro. A UERJ gosta muito de colocar, quando coloca questão assim com erro, né, para o candidato consertar, de observar se aquele candidato ali, ele sabe onde está o erro, ele sabe qual é o erro, ele sabe o que está pecando quanto à norma culta aquela frase ali. E é isso que a gente tem que observar, tem que prestar atenção. Olhem sempre para verbo, o verbo é a parte principal, né, da oração. Olhem sempre para verbo, olhem sempre para sujeito, para o sujeito da oração. Tenham muito cuidado dessa relação do verbo com o sujeito, do verbo com os seus complementos. Pois é, como o enunciado estava pedindo regência, né? Porque estava falando do verbo obedecer e o verbo resistir, né? E o sentido deles. Então, você já saca que é regência, né? Foi a falta de crase. Não estaria completo. Não estaria completa essa sua resposta. Não foi a falta de crase. Se você fala que os verbos são transitivos e indiretos e esse a, né, precisaria estar craseado, pois é uma preposição, aí sim. Aí sim. Entendeu? Só falar que é crase, porque tem que ter crase. Não é uma justificativa completa ali como ele queria. Eu vou dar algumas dicas para vocês na próxima aula, só para não prolongar muito, sei que vocês estão cansados, né? A gente falou muita coisa hoje, né? Eu vou dar algumas dicas, vou pegar aquele edital, eu vou pegar os conteúdos mais recorrentes e vou dar dicas para vocês observarem qual é o conteúdo que está caindo só lendo o enunciado. Que tal? Só pelo enunciado você consegue observar se é regência, se é crase, se é concordância. Tá bom? Combinado? Gente, tem questão 3, 4, 5 e 6. Deixei 4 questões aí a mais para vocês. O que vocês vão fazer? Praticar essas questões. Não olhem gabarito, olhem só a questão. É porque eu mandei com o gabarito logo, né? Olhem, pratiquem e a gente se encontra na próxima aula para a gente dar sequência aí. Vou até anotar aqui isso aí. Como observar através do enunciado qual é o conteúdo, tá bom? Só através do enunciado. Vou pegar questões anteriores e a gente vai observar isso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa prolongar um pouquinho aí, queria só finalizar essa questão com vocês. Vamos corrigir na próxima aula, vamos seguir a correção na próxima aula? Sim, vamos sim. Vou comentar essas outras questões, tá bom? E vou pegar outras questões para a gente seguir e dando essas estratégias para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Pela companhia. Um beijo e a gente se encontra aí. Comentem bastante o que vocês acharam da aula, tá bom? Ok? Um beijo, galera. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, Thaís. Beijo. Beijo.